queridos! De volta aqui domingão com mais um Pumpscast pra vocês aqui no canal do Pumpscast no YouTube, diretamente do Red Star Studios na rua Teodoro Sampaio 512. Ensaios, gravações, produções, eventos, só aqui no Red Star. E também não esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante pra gente o apoio de vocês. Aperte o sininho das notificações para saber tudo o que acontece no Pumpscast. E hoje, senhores e senhoras, hoje o programa é polêmico. Pá, né, Felipão? Vai ter pá aí? Pá. Eu vou trazendo aqui pra vocês um cara que, a gente vai falar de religião, a gente vai falar de black metal, a gente vai falar de bandas de rock, vamos falar de banda de heavy metal, que tá tudo ligado com essa coisa. Existe um preconceito grande em cima dessa situação, entendeu? Bom, não vou mais enrolar aqui, tá ligado? Com vocês, Mestre Vicky Vanilla! Palmas para ele que ele merece! Cara, tô até com medo de falar fino depois dessa introdução, meu. Como é que eu vou competir? Fala, e aí, Mestre, tudo bom? Prazer inenarrável estar aqui com vocês. E queria falar pra galera aí que me segue. Gente, dá uma força aí pro canal dos caras que tá incrível. Tem muita gente boa chegando por aí, ícones do heavy metal, da música, do rock em geral. Acho que o Pompeu é super eclético nesse cenário. E ó, tá super legal aqui o estúdio. Um cara que eu admirava na minha adolescência, pra você ver como ele tá Admirava, velho. não admira mais. Não, admira o dobro. Só que agora tá mais velho. Agora tá um pouquinho mais velho. Mas ó, Pompeu, Corsos, gostava também do Crisium, Sepultura... Você falou Torture Squad. Torture Squad também, que agora é uma garota que tá cantando. Amei. Representando. Amei. E o Angra também, Xamã, enfim. Golpe de Estado, Casa das Máquinas. Tinha uma outra banda. Dr. Sim, pô. Dr. Sim, maravilhoso também. Então, assim, é um prazer estar com esses caras aqui. Eu gosto muito do heavy metal. O pessoal que me segue aí nas redes sabe que eu sempre coloco uns vídeos de uns rituais aí com heavy metal de acompanhamento. Isso. Então, Mestre, cara, pra mim também quero dizer pra você que é uma honra, Mestre Vicky, que você está aqui hoje e a gente poder bater um papo, falar de luciferianismo, satanismo, black metal, diabo, relação com Deus, relação com os artistas, que mais? Numerologia, cabala, Rosa Cruzes, tem muita coisa pra gente falar. Muita, eu acho que até vai precisar de coisa pra gente segunda falar. edição, terceira edição, porque cada assunto abre outro. E eu quero começar abrindo assim de um jeito, cara. Ó, eu vou deixar bem claro uma coisa, Mestre. Não pense em nenhum momento que eu tô fazendo menos, que eu tô tirando sarro, que eu tô não sei o quê, porque eu tenho um jeito de falar um pouco debochado. E eu sou bem simples, né? Então, talvez alguma das minhas palavras, das minhas perguntas se soem até um pouco idiotas, vamos colocar para uma pessoa que não entende muito do assunto, mas vai ser mas dentro das curiosidades que eu tenho. Sim. E que muita gente que ao meu redor também tem. Sim. E eu gostaria de poder falar claramente, né? Porque às vezes tem muita coisa que a gente procura na internet para querer saber, termos de curiosidade, alguma coisa assim, e a gente não encontra, não tem ninguém que fale e tal, e eu vou tentar aqui arrancar de você algumas coisas, não sei se é permitido, mas eu vou tentar. A primeira coisa que eu quero perguntar, Mestre, pra você, é o seguinte, cara. Satã, Lúcifer e Diabo. Diabo. Satanismo, luciferanismo. É tudo a mesma coisa? Não. É diferente? Existem discrepâncias. Como que funciona isso? Vamos lá. Pra gente poder situar melhor e desenrolar esses assuntos, né, no decorrer do podcast. Se a base não estiver boa, depois só vai ter mal entendido. O satanismo de forma mais popular como nós conhecemos, ele surge a partir de Anton Sensor Lavey, da Igreja de Satã. Ele funda essa igreja lá em 1970, por volta de 1970, nos Estados Unidos, durante o período de contracultura americana. É engraçado que naquela época estava realmente um grande embate contra as estruturas ultraconservadoras da sociedade americana. Então o Anton Sensor Lavey, ele cria a Igreja de Satã porque ele era um músico, tocava em igreja, inclusive, o órgão da igreja. Sim. Trabalhava em circo também. Igreja cristã? Um cara multifacetado, sim. E antes dele criar a Igreja de Satã, né? Um cara multifacetado, cheio de virtudes, muito inteligente, estudante de Nietzsche, de vários outros filósofos.
E ele começa a olhar para a realidade, e ao contrário daquela cultura hippie de você viver num mundo de faz de contas, que também estava presente ali naquela época, ele fala, não, eu vou chocar as estruturas da sociedade que eu tô vivendo. Então a Igreja de Satã, ela começa como um afronte a essas estruturas, né? Desse American Way bonitinho, perfumadinho, cheirosinho. Então o Ayrton Senna LaVey já é um expoente do rock desde aí, né? Porque não deixa de fornecer muitas narrativas para depois construírem músicas em cima. Então o Ayrton Senna LaVey, uma vez ele tá ali na igreja, e ele tocava órgão na igreja e repara que tinha uns caras ali no meio do culto. Depois, quando ele vai pra noitada, né? Sendo ele um cara da noite, ele era um músico contratado da igreja, não tinha relação com o cristianismo. Depois ele vai ali nas baladas à noite, nas casas de shows noturna, com stripper e tudo mais, e vê que estavam os mesmos caras da igreja. Então ele fala, tá de brincadeira, tá de brincadeira. Aí ele cria a Igreja de Satã. E aí ele se baseia em muitas coisas do Crowley, sim, e até ele usa a linguagem enoquiana em alguns rituais, mas o Senna LaVey, ele fala, eu sou ateísta, eu uso o satanismo de uma maneira teatral. Então daí nós temos esse satanismo mais ativista, um satanismo de ativismo social, um satanismo filosófico, não teísta. Só que depois, com o tempo, algumas correntes de satanismo foram surgindo de modo mais espiritual. E aí sim com um cunho mais gnóstico, e aí mistura-se outros conceitos da cabala também no meio do satanismo, e aí tem as ordens iniciáticas satânicas. Dentre elas, muitas correntes surgiram. O que difere o satanismo do luciferianismo? São poucas coisas. O escopo doutrinário, filosófico é basicamente o mesmo, né? Pense primeiro em você, depois no outro. Isso é necessário até para você poder oferecer algo bom pro outro. Se você não pensa em você primeiro, o que você vai dar pro outro? Se você não tem nada, você não compartilha com nada. Então as doutrinas do satanismo, os mandamentos satânicos, eles se aplicam em várias escolas da mão direita, da mão esquerda. O escopo filosófico do satanismo, ele está presente em muitas escolas da mão esquerda. E como seria essa diferença da mão esquerda? Para a mão direita? A mão direita, né, ela vem do Tantra. Esses conceitos de mão direita, mão esquerda, vem do Tantra antigo. A maçonaria também lida muito com isso, quando ela fala sobre as duas colunas que erguem na entrada do Templo de Salomão. O que é essa mão direita e essa mão esquerda? O caminho da pomba e o caminho da serpente. O caminho da pomba é um caminho de autorrendição. Então eu abro mão de mim e passo a viver pelo outro. Para que nessa abertura, né, nessa renúncia do mundo, eu encontre algo de elevado espiritualmente na minha vida. Já o caminho da esquerda é assim, vou viver as experiências da minha vida. Eu quero viver eu quero viver uma vida só. Entendi. Entende? Então no caminho da mão esquerda você explora os grandes tabus, como o uso de entorpecentes em rituais, sempre de uma maneira ritualística, tá? Não é viver de uma forma autodestrutiva, mas dentro de uma perspectiva ritualística, a mão esquerda tem mais envolvimento com o xamanismo ancestral, por exemplo. Então você tem o uso de enteógenos, você tem a exploração da magia sexual como uma forma de se elevar espiritualmente. Então a mão esquerda, ela usa o mundo como uma catapulta, ela não foge do mundo. O caminho da mão direita é vou fugir do mundo, igual os monges tibetanos do Himalaia. Se foge do mundo para que eu possa encontrar a mim mesmo. O caminho da esquerda não. O caminho da mão esquerda é vou pular no mundo porque através dessas experiências, desse esfregar da minha psique, do que eu vivo, eu possa me conhecer melhor. Os dois dão no mesmo local. Entendi. Entende? Então não tem essa rincha de adeptos da mão esquerda com a mão direita. Só que para nós a mão direita é extremamente piegas, é chata. Porque não é uma coisa, pra nós, não é uma coisa natural. Você tem seus instintos, você tem seu id, né, na psicanálise, seus instintos, suas formações básicas como ser humano, né, suas necessidades básicas. Então é um pouco utópico, eu acho, você querer abrir mão de dinheiro, de prazeres, de viver uma vida, sabe, de guru santo. Então é melhor você vestir uma toga e viver lá no meio do mato. Né, o que muitos gurus fizeram. Então por isso que tem essa disputa da mão direita com a mão esquerda. Um dos gurus representantes da mão esquerda é o Osho, que causou absurdos. O Rajneesh Osho. Sim. O Osho, quando ele esteve lá na Sociedade Americana, né, ele foi preso pelo FBI. Há até hoje uma discussão de que ele foi morto pela CIA. Então assim, o cara causou demais. Ele montou um ashram e ele trazia essa questão de lidar com o corpo, que vem dos cultos matriarcais.
né? Porque o corpo é um tabu na mão direita para essas religiões que surgem das crenças abraâmicas, patriarcais. É até um pecado em certas Exatamente, circunstâncias. exatamente. É dito como um pecado algumas coisas, Por algumas quê? práticas sexuais, por exemplo. Exatamente. No período matriarcal da humanidade, então nós estamos falando aí de mais de 10 mil anos atrás, antes do período neolítico em si, até o começo um pouco do período neolítico, você tem a sociedade matriarcal. Então, o que era a sociedade matriarcal? Nada era um tabu. Não tinha essa separatividade dos sexos, por exemplo, hétero, homo, tudo. O homem vivia imerso na terra e aprendia com a natureza, e aprendia com seus próprios instintos. Depois, com o advento da sociedade patriarcal, que se instaura o patriarcado e Deus passa de ser uma entidade feminina, porque antes ele era uma entidade feminina. As primeiras escavações arqueológicas, você vê que Deus era encarado como uma entidade feminina, sendo a própria natureza. Sério mesmo? É. A Vênus de Willendorf, por exemplo, é uma escultura que tem pelo menos aí mais de 30 mil anos. Pelo menos mais de 30 mil anos. É em barro, é de uma maneira super rústica. E eles cultuavam a natureza como uma divindade. Que nós nascemos da barriga da mulher. Então eles diziam, olha, a vida vem de lá. Então passa-se a cultuar a mulher como uma expressão do divino e a própria natureza como uma divindade. Depois eles descobrem que na verdade a vida vem pelo sêmen. Sêmen, por isso mesmo a etimologia do nome semente. Certo. É de onde vem a vida. Então eles passam a ter uma visão patriarcal. No nosso Aion vai colapsar as duas visões. Deus não é nem mulher nem homem. Deus é a síntese dos dois. Então por isso que nosso culto luciferiano ele segue a mão esquerda, mas ele também tem um caminho de muito equilíbrio, porque nem muito lado, nem muito outro vai trazer algum benefício espiritual. Mas voltando lá, porque senão a gente se perde em... A diferença... que é Lúcifer, o que é Satã então, e o diabo, exatamente. e os demônios. Então o satanismo está bem explicado. Começa ali com a proposta de Anton Sensor LaVey para chocar os Estados Unidos. Ele compra a Black House lá, a mansão, a casa escura, né, enche de elementos ali arquetípicos diabólicos, põe chifrinho e tal, pra causar. E a mulherada que tá sempre escreve com a ele. Bíblia Satânica, escreve alguns outros livros de filosofia. Ele até aplica rituais, mas de uma maneira teatral. Já o luciferianismo não. O luciferianismo ele é metafísico, ele é espiritual, ele é esotérico. O luciferianismo ele tem um ponto de origem esotérico, cabalístico. Nós praticamos yoga, tantra, cabala, psicanálise, nós temos essa visão até mais junguiana. Então o luciferiano, ele tem uma visão mais espiritual. O satanista, ele vive de uma maneira mais filosófica, mais ateísta. É mais um ativismo social. Agora falando de Satã e de Lúcifer, essa diferença. Satã, na verdade, a etimologia do nome Satã vem de Shaitan, que significa do hebraico o opositor, aquele que contesta. Os hebreus antigos, os primeiros hebreus, eles não acreditavam em um deus do mal e outro do bem. Na verdade, os primeiros hebreus, eles eram pagãos. Quando eles saem do Egito cultuando Jeová, né, Jeová libertou eles do Antigo Egito. E eles chegam na Cananeia, e tem o culto de Baal na Cananeia. Os hebreus não deixaram de cultuar Jeová, mas incorporaram o culto a Baal. Então, na verdade, os hebreus lidaram com muitos deuses daquela mitologia. Esse Baal é mais ou menos daquela época lá do Moisés, quando ele sobe, os caras ficam lá embaixo. 3 mil anos antes de Cristo. Nós estamos falando... nós estamos... Que ele sobe lá pra pegar e os caras ficam lá, Baal, Depois tem aquela cisão. Eu já vi esse filme, né? Depois tem aquela cisão. Depois eu vou explicar porque que houve essa cisão. Mas os hebreus, quando saem lá do Egito, né, a prova de que eles fizeram uma boa aliança com Jeová é que Jeová teria libertado eles do Egito. Sim. E eles vão peregrinando, chegam na Cananeia. Na Cananeia, os filisteus, moabitas, amoritas, todas aquelas civilizações da Mesopotâmia escutavam Baal, Asherá, Dagon. E os hebreus caem junto e cultuam aquilo durante muito tempo. Só depois, com o advento do monoteísmo, né, que eles aprendem lá quando traz esse conceito lá do Egito Antigo, do culto de Akhenaton, primeiro registro de culto monoteísta da história, é que os hebreus falam, não, tem um Deus único, vamos perseguir esses outros deuses que nós estamos adorando. Aí cai fora Baal, aí vem aquela coisa toda da Bíblia que a gente conhece, né? E aqueles ditados do Velho Testamento, não adorará outros deuses e tal, apesar de que Salomão fletou com esses outros deuses, enfim, depois eu entro nisso. Então assim, os hebreus, eles por muito tempo foram pagãos. Dentro da etimologia do próprio idioma hebraico, Satã vem de Shaitan, o opositor, aquele que contesta. Então, por exemplo, se você tivesse encarnado naquela época e o sacerdote lá falar assim, ô Pompeu, você tem que comer merda, porque Deus gosta que você come merda. Eu falei assim, não vou comer. Não vou comer. É Satã, Shaitan.
Então o Shaitan tem essa visão daquele que contesta. Eles diziam que você estava sendo assessorado por espíritos do mal. E conforme foi passando o tempo, foi juntando. Foi criando, aí chega na Idade Média. Foi criando uma coisa mística sobre isso. Na verdade, Shaitan também tem a ver com Set, Deus do Egito Antigo. Porque no Egito Antigo, Deus Set, Deus da escuridão. Horus, Deus da luz. Só que os egípcios não cultuavam só o Deus da luz no Egito Antigo. Os egípcios sabiam que a escuridão também faz parte. Se não houvesse noite, se não houvesse chuva, se não houvesse trevas, as plantações morriam, esturricadas pelo sol do Egito do dia inteiro batendo. Exatamente. Lógico. Então Set, no Egito Antigo, ele tinha essa função de aplacar a ira do sol e poder trazer vida também. A escuridão também como sendo fonte de vida. Então eles não tinham essa questão de um é do bem e o outro é do mal. Certo. E os judeus também não tinham, os primeiros hebreus também não tinham. Se você pegar a Bíblia hebraica, não está falando em nenhum momento de um ser do mal que contesta um ser do bem. Você tem até falando sobre entidades negativas, como é o conceito dos Quiumba, do Zegun, do pessoal da Umbanda, do Candomblé. Tem os espíritos ruins, né? O obsessor do Kardec. Obsessor. Esse conceito está na Bíblia Antiga. Mas esse Deus único do mal, que é pura trevas, contestando... Satã. Não tem. Então Satã vem de Set. Vem de Shaitan, que vem de Set. Não tem problema nenhum você se relacionar com Satã, né? E do ponto de vista do Lavey, menos ainda, porque ele não acreditava em nada. Ele era um ateísta, ele só mesmo fazia de forma teatral. Lúcifer tem outra etimologia. Lúcifer, ele vem de várias tradições, inclusive na Babilônia você já tem a estrela da manhã, sendo chamada aí pelos judeus, inclusive, de Helial Ben Shahar, aquele que brilha de manhã. Em outras tradições greco-romanas, por exemplo, você tem Lúcifer, filho de Astreus, com a deusa Aurora, então ele é chamado de Fósforos, aquele que traz a luz. Um outro arquétipo de Lúcifer é Prometeus, aquele que roubou o conhecimento, né, proibido, o fogo, e trouxe para o homem. Então Lúcifer está espalhado em várias civilizações. Você não pode falar Lúcifer de uma maneira judaico-cristã só. Porque aquele Lúcifer da Bíblia foi por conta de um erro de interpretação do livro de Isaías, capítulo 14, que ele estava se referindo a um rei da Babilônia. Não tem nada a ver com um anjo caído. Então, Lúcifer, na verdade, na sua essência, é um deus luz muito relacionado com o planeta Vênus. Tanto que os hebreus, eles tinham profunda conexão com Vênus. Por quê? De manhã antes do sol nascer, olha para essa pessoa, tem um planeta brilhando, ele está anunciando a chegada do Sol. Então é um planeta que traz o Sol. O Sol é prosperidade, amigo. Sem o Sol não tem vida. Então é um planeta que trazia o conhecimento, trazia a luz, trazia a abundância e a prosperidade. É Helial Ben Shahar, é Fósforos, é o andrógeno. Blavatsky, depois, nos seus ensaios de teosofia, cria uma revista chamada Lúcifer, né? E vai falar muito sobre essa questão da importância do planeta Vênus, sobre os espíritos elementais de Vênus que ajudaram na evolução do globo terrestre. É que isso é uma pira muito profunda. Lúcifer sempre atrelado à luz, conhecimento e sabedoria. Principalmente sabedoria proibida. Então não é um anjo caído, não é o contraverso, o oponente de Jesus Cristo? Não. Tem quem cultue Lúcifer sendo um anjo caído. Mas se você pegar a história, por exemplo, essa caneca, ela tem uma história. Sim. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, essa caneca é preta e ela foi... Não, ela pode ter sido amarela. Quem me garante que antes ela não foi amarela? Eu não sei a história dela. Quando você não sabe a história de um arquétipo, de um símbolo, de uma divindade, de uma entidade, você não sabe nada sobre ela. Você vai saber o que os outros te contaram. Antes da Bíblia, isso aqui já tinha outro formato, já tinha um outro arquétipo, uma outra função simbólica. Então eu não posso deduzir as coisas de acordo com o mainstream. Eu tenho que investigar a origem disso aqui. E o mito de Lúcifer, ele é pré-cristão, ele vai girar em torno de 6.000 anos antes de Cristo. E tem outras culturas também que o cultuavam com outros nomes. Sempre um Deus que traz a luz, que traz a prosperidade, a abundância e os caminhos. E o diabo? E o diabo é uma construção da Idade Média. Diabo surge o seguinte. Diabo vem de diabolos, que significa aquele que divide, dois. Então, na verdade, era uma forma de retratar os seus instintos. Como que a igreja controla as massas da época? Pô, o instinto do homem é meio difícil de você segurar, hein? A gente descer porrada sempre não vai funcionar. Vamos elaborar uma artimanha que funcione psicologicamente, e aí isso fica infundido até na criação do ser. Conforme ele vai crescendo, papai e mamãe já vai falando, ó o diabo, ó o diabo. Então essa narrativa prende muito mais a pessoa do que porrada.
Então a igreja já viu isso na Idade Média e cria essa narrativa do diabo pensando nisso. Uma forma de controlar aquelas massas impulsivas, porque era um bando de selvagens. Imagina um feudo, imagina os caras olhando pro céu, vendo o sol, vendo a lua. O que é isso? Exatamente. Imagina, então qualquer coisa seria muito fácil de se construir. Imagina milhares de pessoas ali, ó, que a igreja tinha que monitorar. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma entidade, bicho-papão, que é do mal. Não, mas isso não é. Não, mas vamos criar. Mas diabo é mais pegado criar, que bicho-papão, né? Bicho-papão é bicho-papão. Não, bicho-papão mas não é diabo. Meu, se você chegar pra mim, eu tô aqui, tá escuro, falar, não vira lá que lá tem um diabo, eu não vou. Então. Eu não vou, morro de medo. Porque isso faz parte, inteiro, não vou. Isso faz parte de uma cultura do Ocidente de não olhar para sombras. A gente não gosta nem de ficar sozinho. No escuro, principalmente. Tem gente que tem agonia de ficar sozinho no escuro. Tinha meditações do Zazen que eu ficava sozinho no escuro durante horas. Então você tem que encarar suas sombras. Ela faz parte de você. Entendeu? Então o que a igreja faz naquela época, né, na Idade Média? Ela pega e fala assim, vamos criar um ser do mal para as pessoas terem medo. Pô, mas que cara ele vai ter? Que cara tem que ser monstra. Tem que ser monstra. Quem que tem aí de bom? O que tem de bom? Aí a igreja, como já tinha colonizado várias partes ali das civilizações pagãs, né, já tinha contato com os gregos, inclusive. Lá na Grécia tinha um carinha que era chamado de fauno ou sátiro. Sim. Com chifrinhos, pé de bode, rabinho, porque era um animal de Dionísio. Aumenta mais de chifre. Tá ligado? Imagem perfeita. Põe umas unhas gigantescas nesse imagem perfeita. Vamos pegar a imagem do sátiro, do chifrudinho lá que tem nos bosques. Que é chifrinho, né? Aí os caras põem aquele chifre, meu Deus do céu, cara. Que é isso? Na Grécia Antiga, no período helenístico, você tinha o culto de Dionísio. Sim. E Dionísio era um deus que ele vivia se embriagando de vinho. Ele simbolizava a loucura da vida humana. Os momentos a liberdade geral. Os momentos de sem êxtase. Limite. Êxtase significa sair de si. Né? Êxtasis, sair de si. Dionísio simboliza isso. A iluminação espiritual através da loucura. E ele tinha bichinhos que andavam com ele, animaizinhos na floresta, chamados faunos, sátiros. Sim, eu sei. E aí o que acontece? A igreja vê isso e fala, nós, vamos pegar essa imagem e incorpora isso dentro da mitologia cristã. Então ela incorpora isso no mito cristão, católico, fala, essa é a cara do diabo, tem chifrinho, pezinho de bode, rabinho, tudo baseado nos sátiros. Que nome nós vamos dar além de diabo? Os gregos também cultuam um negócio chamado daimon. Daimon, diz que são espíritos da natureza que ficam incentivando os homens a serem inteligentes. Se a gente pegar lá na Grécia Antiga, no período helenístico, os grandes filósofos, Sócrates, por exemplo, ele tem uma relação íntima com o daimon dele. Esses filósofos todos, eles falam que eles eram auxiliados por espíritos da natureza, que eles chamavam de daimons, eram gênios elementais da natureza. Então a igreja fala assim, imagina, a entidade que deixa o homem inteligente? Não pode. Pega esse nome aí, daimon, vai virar daemonum, demônio. Daí surge o nome demônio. Então você vê que não tem em nenhum momento você tem uma entidade do mal tentando o homem. Você tem uma série de confusões. Entendi. Feitas em nome de Satã, que é Sete, feito em nome de Lúcifer, que é Vênus, feito em cima dos daimons, em cima do tal demônio, que são os daimons da Grécia Antiga, e em cima do diabo, que é diávolo, que significa separar, aquilo que separa. Teus instintos, você mesmo. Seu id, seu lado inferior. Então não tem nenhum ser do mal agindo na tua vida. Agora, existem seres espirituais que se afinizam por você através de vibração energética. Aí é uma outra questão. São espíritos, né, que vai acoplar em você, porque você vive uma vida que agrada a eles. Você não tem que reclamar disso. Cada um faz. Aí pode ser que venha uma coisa legal, como pode ser que venha. Cada um sabe do seu. Puta guaxumão ali, fica grudado em você. Eu ando com a minha turma, eles andam com a turma deles. A gente vibra uma energia que atrai semelhantes. Certo. Agora, isso não significa que existe um agente do mal na sua vida. Entende? E é essa toda a desmistificação que a gente tem que fazer no luciferianismo. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais pra você. Você falou do lance aí do Daimons, né? Do Daimon, né? Que aí virou Daimonos, né? Que Daimon. Que virou demônio. E aqueles lances, veja só, eu não sei se desculpa a minha ignorância, como eu falei lá no começo, né? Pode ser que eu fale aqui umas coisas nada a ver, assim, de leigo mesmo, me expresse meio que mal, me corrija, por favor, se eu estiver errado, tá? Os nomes, essas coisas. Por exemplo, tem os demônios, vamos falar de demônios. Demônios. Aquele lance das legiões,
dos nomes lá, tipo Astarote. Tudo deus antigo. Isso não é um demônio. Não. E esse lance das legiões que tal, que tem. Vamos lá. Que tem, tipo, eu imagino assim, como fala assim, a legião de Astarote. Eu imagino o Astarote, o puta de um Astarote, que se eu bater o olho no Astarote. Meu irmão, só acabar de ficar. Se eu bater o olho no Astarote, cara, eu vou secar, que eu vou ficar branco, vou morrer. E junto com ele, cara, uma legião, tipo assim, no mínimo dos ogro, tá ligado? No mínimo do. É isso que eu imagino, cara. E não só eu, como várias pessoas devem ter esse tipo de ideia. Eu tenho medo disso, cara. Tenho medo. Me fala aí como que é isso daí. Então, quando você tem o advento do patriarcado, né, e o advento da religião, das religiões abraâmicas, então você tem aí o judaísmo ortodoxo, não o judaísmo que sai do paganismo, um judaísmo jamais de um Deus único e tudo mais. Como que você prova que seu Deus é único e poderoso? Inferiorizando deuses de outras culturas. Então Isso deuses tem vários, na verdade. São várias faces de uma mesma energia única da vida. Nós não ignoramos o fato que tudo sai de algo. Não existe criação ex nihilo. Os gregos falam isso. Tudo sai de uma mesma fonte de vida. Mas não é uma fonte de vida moral. Não é uma coisa que caga a regra. Não é uma coisa que diz que você não pode dividir a barba porque senão você vai pro inferno. Entende? O que foi feito em nome dessa energia foi para domar as pessoas. Foi para dominar as pessoas. Né? Então, por exemplo, voltando aqui, essa parte do Astarote... essas legiões demônios, e tudo mais. Que... Existia uma deusa antiga na Cananeia, né, até na Acádia, na Suméria também, chamada Inanna. Outro nome dela, na Babilônia, é Astarte, também chamada de Ishtar, que inclusive é o nome de batismo dela, né, que a gente deu na iniciação dela. Ishtar, Astarte, Inanna. Astarte era uma deusa que regia tanto o lado da sexualidade como o lado da guerra. Então era uma entidade que os homens cultuavam e se tornavam muito fortes, muito prósperos, muito poderosos. Na tentativa de vencer esse feminino, que para eles era um absurdo, uma divindade feminina, os primeiros hebreus falam, não, isso é demônio, isso é Astarote. E por isso que virou essa Astarote. Terminalização mais uma vira coisa uma inferiorização. Mais uma coisa que com o passar do tempo, tipo que nem aquele telefone sem fio. Eu falo que telefone pedra, sem fio. Quando terminar lá a pedreira de São João da Boa Vista. Exatamente. Você fala que cascalho, ali já virou a pirâmide do Egito, não sei o quê. Exatamente. Entendi. Então assim, a maioria dos daimons, dos demônios, eles têm nome ou de egrégoras antigas ou de deuses antigos. Quer ver um outro exemplo? Que a gente até teve recentemente um escândalo aí na internet. Baal. Baal é dito que é um demônio, que é Beuzebu. Sim. Eu ia chegar nisso, mas já que você já tá falando, pau na máquina. Beuzebu, na verdade, antigamente, eu te falei que antes do período lá monoteísta, os hebreus cultuavam vários deuses, inclusive Baal. Baal em ugarítico significa senhor, rei. Quando eles rompem com esses deuses e começam a adorar o Deus único, eles falam, é Baal, rei, coloca um outro nome aí pra inferiorizar, igual fizeram com Astarote. E aí coloca Zebub. Zebub em hebraico significa moscas, insetos, aqueles que voam. Então, rei das moscas, porque agora a gente está cultuando o rei único, que é Jeová, Adonai Hashem. Né? Então, eles fazem isso com vários nomes. E aí deuses de outras culturas se tornam demônios. A gente não precisa ir longe. A gente vê os orixás aí sendo achincalhados, ridicularizados, inferiorizados. A gente vê Exu e Pombagira dentro de igreja evangélica. Exu e Pombagira não pisa dentro de uma igreja evangélica. São outras egrégoras. Ali o que eles incorporam, quando é verdade, são no máximo quiumbas. São espíritos obsessores que vai dar o nome que eles quiserem. Mas você acredita que em algumas dessas... 10%. O porque resto é canalice. Eu não vou citar o nome aqui, é um músico da música gospel, assim, famosão, entendeu? Que uma vez a gente estava conversando e a gente falou sobre aquele pastor, como é o nome dele? Aquele moreno... Pepe Moreno. Não. Aquele, não é. Aquele que tá na televisão lá, que o cara vende tijolo. Pepe Moreno no ocultismo é bom. Puta, mano, ele, pastor. Me faltou aqui a palavra. Valdomiro. Sim. Ele me falou o seguinte, né? Eu falei, eu vou ver e falei assim, mas na boa, cara, eu já assisti assim uns pedaços assim, tipo, bem, eu tava passando na televisão, apareceu o programa do Valdomiro, bem numa hora que tinha
tinha uma mina assim com um puta guaxumão no corpo, pá, não sei o que lá. Guaxumão. Aí eu virei, aí tipo, eu vendo, né, aquilo, eu falei, nossa, vou continuar vendo, né, cara. Tá de dia, não tenho medo, né? De dia eu não tenho medo das coisas, né? Falei, vou ficar vendo, né, cara, e vou ver onde é que chega. Aí me sugeriu assim um puta de um teatro animal. Aí o cara virou pra mim assim, ele também é contra o Valdomiro, por exemplo. Ele virou e falou assim, mano, vou te falar uma coisa. Tem umas palhaçadas. Tem. Mas 90%. ele falou, o Valdomiro é poderoso. Ele se aproveita disso. Posso falar aqui sem problemas sobre isso? O Valdomiro é ex-pai de santo. Não, só deixa eu finalizar o que o cara me falou. Eu vou falar um negócio. Que ele falou assim, o Valdomiro, cara, ele tem um poder mesmo. Ele tem dois poderes, assim, que tipo, pra mim é um cara bem entendido do evangélico. Ele me deu essa opinião dele. Porque pra mim, cara, eu tava começando a conhecer essa turma, entendeu? Então, tipo, eu tava ouvindo muito que... Não é que eles ficavam pregando pra gente, assim, na época, né? Porque era o primeiro... Sim. Mas eles estavam conversando entre eles, aí, cara, tipo, eu sou meio desbocado, eu gosto de falar as coisas, eu sou curioso. Aí fiz algumas perguntas. E foi sobre esse negócio do Valdomiro, né? Aí ele falou assim, o Valdomiro é o seguinte, cara, ele tem o poder da cura e esse poder aí, sim, de arrancar os bagulhos do corpo dos outros. Ele falou só que tem muitas coisas aí que ele não Deus deu esse poder pra ele, cara, e ele usa assim pra não só pra função dada, segundo o cara, sim. Veja bem, não tô eu aqui dizendo, tô relatando sim. Uma experiência que me passaram. Ele tem isso daí, só que ele também usa pra dar grana, fazer o show. Aí eu falei, mas e aí, pô, o cara é pastor, o cara faz um negócio lá que de repente uma hora lá é real, entendeu? Ele até me contou uma parada que ele tava, que o Valdomiro chegou e resolveu, pá, não sei o que lá. Aí não vem ao caso isso aí, mas teve um dia que ele foi lá e que o cara falou, nossa, ele é poderoso. Aí ele falou pra mim, aí eu falei assim, mas e aí, cara, o cara é pastor e pá, entendeu? Cura, faz a coisa legal, aí de repente faz um puta teatrão ali pra tirar um dinheiro. Ele falou, mas aí, cara, ele vai se ver, Deus deu o poder, mas aí ele vai ter o julgamento. Ele me falou isso. Vamos lá, 90% é trambicagem dessas igrejas. Até gente que é paga pra ficar personalizando espírito. Tem uns milho na internet sensacional, né? Agora, tem 3 tipos de situação, e aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso. A primeira situação é quando é trambicagem. Então o cara paga pro cara ir lá na igreja, pôr as mãos pra trás. As igrejas evangélicas, elas proliferaram numa época no Brasil, onde tinha muito contato com Umbanda e Candomblé. Principalmente a igreja pentecostal e tudo mais. Tá vendo a efervescência, esses negócios de terreiro, de Candomblé, principalmente nas periferias, nas favelas. E a igreja, então, tinha que contar com alguma entidade daqui, do culto popular, para poder demonizar, para poder inferiorizar. E pegou os Exus e as pombagiras do Candomblé para transformarem em demônio. Isso acontece por volta dos anos 1950 aqui no Brasil. Desde lá para cá foi só cachorrada. Então tem lugares, tem igrejas que pagam a pessoa para ficar imitando. Eu tenho pessoas do nosso contato que já prestaram esse tipo de serviço. Até fica lá imitando, que tá com a entidade e tal. Tem uma outra situação que é o seguinte: dentro da psicanálise nós temos uma coisa que chama comportamento de rebanho. Então, por exemplo, você, Pompeu, desculpa a indiscrição, tá com quantos anos? Eu tô com 57. Você imagina se o Pompeu, durante, desses 57 anos, 40 anos frequenta igreja evangélica. E durante 40 anos ele fica ali na frente da igreja, nos primeiros bancos, absorvendo tudo aquilo. O seu cérebro, cara, ele não é uma coisa que você controla. Desculpa falar isso pra você, mas a gente controla só a superfície do cérebro, sim, cerca de 10%. O resto é um maquinário que funciona de forma sistemática e fora das nossas vistas, de forma involuntária. O nosso próprio id, o nosso próprio subconsciente. Você está assimilando aquilo. Você está assimilando e você está todo dia vendo gente caindo, gente exorcizando. Cara, me dá até arrepio. Isso é péssimo, velho. Você está intoxicando o seu cérebro de coisas que não era pra você estar vendo, não era pra você estar assimilando. Você não pode viver uma vida de conexão com Deus através do medo, através da repulsa, através do descontrole.
Você tem que viver uma vida íntima com Deus dentro de você. Não é através de um canastrão fazendo outras pessoas se dobrarem possuídas. Isso não é um culto satisfatoriamente positivo do ponto de vista espiritual. Então você tá ali, você tá vendo. Você tá absorvendo aquilo. E você começa a levar isso pro seu subconsciente. Cara, vai ter uma hora. Quem dita o nosso comportamento consciente, isso aqui que eu tô fazendo, ó, mexendo as mãos, tomando, tá, é o nosso subconsciente. Né? Então você tem uma formação, eu tenho outra, e a gente vai se comportando de acordo com o nosso subconsciente aprendeu. Quando o meu subconsciente está lotado de crenças limitantes e dessa teologia do bem e do mal, do certo e errado, da bondade e da maldade, ele vai começar a expressar isso. E existe uma coisa chamada comportamento de rebanho na psicanálise. A igreja, ela se comporta de uma forma una. Pode reparar que as pessoas têm o mesmo comportamento lá dentro quando saem de lá, têm suas individualidades resgatadas. Durante a semana, elas resgatam a individualidade delas e vivem cada uma a sua vida. Mas dentro da igreja há um comportamento de rebanho. Padrão. Então, se um tá até estribuchando ali, né? Se um tá estribuchando ali, até as roupas, exatamente, o cabelo, porque dentro da igreja você perde a personalidade, a individualidade. É um culto de rebanho, por isso o nome é ovelhas, não é por acaso. Sim. Então, o que acontece? Ali dentro, não, você claro, assimila... a Bíblia é clara com você com assimila, rebanho, você assimila comportamentos muito tendenciosos. E o pastor sabe disso. Então, cada um que está ali, aos poucos, vai demonstrando para o pastor quais são suas fraquezas, por que ele está ali. Ninguém vai para a igreja por acaso, ninguém vai para a igreja porque está tudo de bem. Vai para a igreja porque tem alguma coisa faltando na vida. Ou é no amor, ou é no dinheiro, ou é na saúde. Uma necessidade. Ninguém procura a espiritualidade se não for por algo que chama a atenção dentro de nós. E o pastor sabe disso. E ele começa a jogar um PNL, Programação Neurolinguística. E ele começa a fazer você acreditar que você está possuído. E o seu subconsciente fala assim, porra, o cara que é a minha autoridade na minha vida tá falando que eu tô possuído. O que eu vou fazer? Vou manifestar uma entidade. Então é um expurgo. Isso daí é inconsciente, né? Isso é o inconsciente. Tudo isso acontecendo nos bastidores. Essa forma como você colocou seria o inconsciente dele trabalhando. Tudo acontecendo nos bastidores. É uma maneira do cérebro expurgar aquilo que ele acredita que tá de mal dentro dele. Uhum. Só que aquilo que tá de mal dentro dele não vai adiantar você manifestar a entidade, babar, o sprayzinho ungido. Não vai adiantar nada disso. Você só vai conseguir trabalhar com essas sombras quando você tiver dignidade suficiente para virar pra dentro de você e falar assim, é isso que tá de errado dentro de mim. Não é demônio, sou eu. Então, esse jogo de psicanálise, esse jogo de PNL, Programação Neurolinguística, é a causa das maiorias das possessões em igreja também, fora os teatros. Agora, tem uma terceira alternativa, que é quando realmente existe uma manifestação espiritual verdadeira, que não tem a ver com essa programação do cara lá, da ovelha. Sim. Do cordeiro. O PLL aí. Não é PNL. Não é PNL. Realmente é uma coisa além. Uma coisa espiritual que não tem justificativa. Mas é cerca de 1%. A maioria desses pastores, de grande sucesso, eles estão pro nosso lado. Eles servem as mesmas egrégoras que nós. Eles trabalham com os mesmos rituais que nós. Não significa que isso é maléfico. Significa que são derivados desse paganismo que nós cultuamos. A maioria desses pastores. Só que eles se diferem de nós na qualidade de sinceridade. Nós somos luciferianos e nós falamos isso. Eles não. Eles praticam tudo que eles aprendem dentro dos nossos cultos, ou cultos de magia africana, por exemplo, como é o caso do Valdomiro, e exportam isso de uma maneira cristianizada. Só que quem conhece Jesus Cristo de fato, Jesus não tem nada a ver com teologia de prosperidade. Jesus era um gnóstico. Jesus foi iniciado pelos essênios. As primeiras Bíblias, na verdade, não é isso que a gente tem de canon bíblico criado, forjado por Constantino. Constantino era um imperador pagão que depois se converteu para o cristianismo para arrebatar mais gente. As primeiras Bíblias, manifestações ali do Novo Testamento, elas têm origem dos nazarenos, dos gnósticos. São livros que foram excluídos da Bíblia, que eu tenho em casa, inclusive. São os livros apócrifos. Entende? E Jesus ali se coloca completamente contrário a essa teologia de prosperidade, de enriquecimento e tudo mais. Isso faz parte do paganismo. Isso faz parte do nosso culto. Entende? Então Jesus tem a visão dele, nós temos a nossa. Ele está no caminho dele, da mão direita. Nós estamos no nosso caminho da mão esquerda. Não tenho nada contra Jesus Cristo. Eu tenho contra esses canalhas que aprendem conosco como receber o ouro, porque é uma magia financeira, e exportam isso vendendo como se fosse cristianismo. Isso é uma puta picaretagem e serão cobrados. Então, alguns pastores podem ter poderes, que nós chamamos de siddhis, que são despertados no Tantra, no Yoga, nas nossas meditações, nas nossas práticas.
Mas eles conseguem isso e depois exportam isso fora de onde é para ficar. E sofrerão as injunções. Valdomiro tá caindo. Então ele, por exemplo, ele é ex-pai de santo. Ele foi feito na magia africana. Ele sabe o que ele tá fazendo. Debaixo da Igreja Universal tá lotado de assentamento. O Edir Macedo sabe o que ele tá fazendo. E eles usam a magia. Assentamento você quer dizer que é... Assentados em cidade. Assentamento é sempre um portal. Um vínculo com uma determinada entidade. Entendi. Entende? Esse anel, por exemplo, é um assentamento. É um anel que está consagrado com uma entidade. Tem uma entidade viva aqui dentro. Certo. Uma energia. Vamos chamar de energia. Certo. Então, assim, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem. Muitas igrejas evangélicas, eles abrem portais com espíritos obsessores para se manifestarem nas pessoas lá dentro. Aí você tem aquela chuva de gente incorporando lá dentro. Isso quando é algo sobrenatural. Mas a maioria é PNL, é cafagestagem. Entendi. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você interessante, assim, para mim, que eu gostaria de continuar esse papo daquilo que, de repente, como você vê em coisas reais e coisas cafajestes, né, no caso. Vamos falar um pouco da doutrina luciferiana, entendeu? Logicamente que eu acredito que não seja tão grande quanto o cristianismo, né? Assim, quantidade é maior? Em quantidade. Então, tem outros mestres. Só que eles chamam de... Só que aí eles vão chamar de... É muito grande. Certo. Só que eles não usam o nome luciferianismo. Vai. Eles não usam o nome luciferianismo. Vamos falar de luciferianismo. Luciferianismo. Existem outros mestres, você não é o único. Existem outros. Tem os charlatões também? Em toda a religião. Aliás, está lotado. Principalmente na Quimbanda aqui no Brasil. Só que, assim, é uma vida de altos e baixos. A maioria eu vejo que vai preso depois de uma época, chega Polícia Federal, derruba a casa. Quais são os piores crimes? Bom, os evangélicos a gente vê porque tem uns milho que é muito engraçado, tipo aquele lá que o cara joga suco na jarra e tira o negócio, tumores dele. Dentro do luciferianismo a gente não vê assim na internet uns milho de... Vê recentemente a picaretagem da mulher lá do sul, colocou um bafomé na frente da casa chamando de Beelzebub, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquele lá do vidro, eu vi Aquela mulher fez pra causar. A mulher vermelha, de vestido vermelho apresenta e mostra que tem várias imagens. Essa mulher, inclusive, ela tá cheia de negócio aí, não vou entrar muito no assunto, mas quem quiser procurar o nome no Google, vai achar, entendeu? Vai achar porque tá bem exposto lá. E ela colocou aquele bafomé pra causar, porque hoje nós temos o maior canal de ocultismo da internet. O maior é o nosso, 1 milhão de seguidores. Então ela viu que esse assunto tá rendendo, viu da minha participação na campanha do Lula. E depois eu tive atrito com a equipe dele, mas... Como foi pra você aquilo, cara? Foi decepcionante mesmo? Foi decepcionante. Mas deixa eu só terminar isso. Então ela colocou um bafomé na frente da casa dela, chamou de Beelzebub pra chamar atenção, pra causar com os crentes ali de volta, pra ganhar hype na internet. Essa mulher tá super enrolada aí no Google, tem o nome dela. Quem quiser procure, não vou ficar falando dos casos aqui. Mas é mais uma que se infiltra no nosso meio, não é ocultismo, não é ocultista, não tem ligação conosco. E pra quem fala de Quimbanda sincretiza Bafomé com Maioral, não com Beelzebub. Beelzebub tem uma forma própria. Eu estive no Museu do Louvre agora, recentemente, em Paris, e fui lá ver de perto a imagem de Beelzebub, porque os franceses recolheram muitas dessas imagens da Mesopotâmia antiga. Então você vê Baal, você vê como não é um demônio, tá lá. Eu acompanhei suas lives, tá eu lá. vi você do lado. Entende como não é demônio? A etimologia do nome Beelzebub vem de Baal Zebub. E lá você vê o Baal Zebub, que é um cara jogando um raio, entende? Muito parecido com Zeus, inclusive, da Grécia. Sim. Tem até sincretismos. Com Júpiter também de Roma, Deus Júpiter. Então, assim, são deuses antigos que foram chamados de demônios por conta da mitologia judaico-cristã. Essa mulher não sabe o que faz, essa mulher tá se enrolando muito. E em breve a casa vai cair. Agora, o que você tinha me perguntado? Peraí. Do PT. Da decepção do caso PT, porque você fez... Eu me posicionei. Você se posicionou forte. Você se posicionou forte, você falou bastante coisas lá, entendeu? Deu um apoio muito grande. Foragido. Ficar foragido, porque os milicianos... Aí, de repente, cara, aconteceu aquele negócio de... Sei lá, acho que até o PT foi contra você. O PT falou com a gente, a equipe do PT falou com a gente. Aí veio o Alexandre... Aí eu vi você também de novo. Porra, mano, não esperava isso. Fiquei puto porque eles pregam liberdade religiosa, né? Tem a página 2. Mas enfim, o que aconteceu no PT foi o seguinte. O Bolsonaro, vou por desde o começo. Em 2018,
quando o Bolsonaro lança sua campanha, e o próprio nome da campanha, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, família, é um lema da maçonaria. Né? Isso está registrado, isso está em atas até do governo federal. Você consegue ver que foi a maçonaria que idealizou esse nome. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Era Gadu acima de todos, grande arquiteto do universo. Né? Gadu é um acrônimo de Gadu. Gadu é um acrônimo de grande arquiteto do universo. Então é o seguinte, o Bolsonaro ele se aliou à maçonaria para desenvolver sua campanha de 2018. O Mourão, nessa mesma época, ele atinge o grau 33 da maçonaria, sendo que outros mestres de ordem aí ficam anos para atingir esse grau. Ele foi elevado ele recebeu a elevação dele em 2 semanas. Foi coisa assim absurda. E o cara não entende nada, ele tava na loja azul, nos graus simbólicos da maçonaria. Enfim, e ganha influência na maçonaria aqui do Brasil. A maçonaria do Brasil, ela tá completamente comprometida com ideais narcisos, Você políticos. faz parte da maçonaria? Já fez? Caí fora há muito tempo. Quando eu vi que o negócio não tinha ocultismo, porque o meu interesse é o ocultismo, é magia. Maçonaria não tem ocultismo. O pessoal acha que tem, mas não tem. Maçonaria não tem pacto, maçonaria não tem ocultismo. Maçonaria é um bando de velho safado, empresário. A maçonaria brasileira hoje. Me desculpa as exceções, porque tem excelentes mestres, mas a maioria são velhos safados que discutem política ali e ficam... E eles têm poder pra ficar trocando, porque eles mandam no judiciário, eles mandam em tudo. A maçonaria brasileira domina o Brasil desde a construção do Brasil Império. José Bonifácio foi o primeiro maçom do Brasil. Dom Pedro também. Eu fiquei sabendo até que o Papa João Paulo II, se não me engano, todos eles. O enterro dele, assim, apareceu ele na rua lá, o caixão dele, não sei o que, mas quando entrou lá, todos eles. O enterro dele foi meio regido aos ritos maçônicos. Todos eles. A própria rainha que morreu agora, a Rainha Elizabeth, todos os parentes dela, todos da maçonaria. Só que a maçonaria fora do Brasil, e eu estive na França, eu posso comprovar isso, principalmente a maçonaria francesa. A maçonaria francesa foi a responsável pela Revolução Francesa. Olha os ideais da maçonaria: revolução, iluminação, evolução. Isso era para ser o corpo da maçonaria, originalmente falando. Aqui no Brasil tem uma proposta de canalice, de politicagem. Né? Carla Zambelli, que se diz pastora, casou na maçonaria. E é uma das que me atacaram também. Então, assim, eu não sou lulista. Eu apoiei o Lula dentro de um liberdade que você pela liberdade religiosa que haveria. Que nós estávamos sofrendo por conta da teocracia do Bolsonaro. E outra coisa, nós luciferianos, né, se puder falar em termos de política, nós não somos políticos, mas a gente preza pela social-democracia. A gente gosta do liberalismo econômico. Eu sou o primeiro a matar o comunismo na palavra, nas minhas redes sociais. Que o comunismo ele também é misógino, o comunismo ele também é homofóbico. Porra, a gente tem uma perseguição absurda de Stalin a essas minorias. Quem falar que não é porque não conhece história. As bandas de rock, nenhuma faz show em país comunista. Vai ver quantas bandas de rock, de metal faz show na Coreia do Norte, por exemplo. É verdade. Então assim, o comunismo é péssimo, mas a gente acredita que tem que ter uma flexibilização. Não é você soltar assim e cada um, por exemplo, agora em São Sebastião, nós fizemos uma obra social em São Sebastião, estavam vendendo litro d'água por R$90. Sim. Então o liberalismo econômico solto, ele é selvagem, o capitalismo ele é selvagem. Tem que ter um certo controle do Estado, mas é através da social-democracia, não é através de uma implantação de uma ditadura comunista. O Lula não é comunista. Ter boas relações com países comunistas não fazem dele comunista. Ele é um cara que ele tem jogo diplomático. Ele não quer perder pra ninguém. Ele quer manter relações com todos. Por isso que ele tem essa relação com o pessoal da Venezuela, com o pessoal, né? Então ele não é comunista. Ele nunca só não conseguiu ter relação com vocês, luciferianos. Pois é, aí o que acontece? Nós apoiamos o cara numa eleição por conta de toda a burrada que o Bolsonaro vinha fazendo, né? Nem o pessoal da direita apoiou o Bolsonaro depois de toda a cafajestagem. O cara deixou morrer milhões de pessoas aí. Então o pessoal da direita assim, não dá. Nem os próprios maçons, depois eles rompem com o Bolsonaro. Sim. Depois do primeiro mandato, você fala, esse cara é muito burro. Que cara burro, não dá. Os próprios maçons que colocaram ele, romperam com o Bolsonaro. E aí ele tem essa queda, por isso que ele não foi reeleito. Então, mas eu sofri muito durante esse período, porque acharam que por votar no Lula, eu sou petista. Por votar no Lula, eu votei no Lula porque é aquela coisa, né? Já que eu vou ter que comer merda, que seja que menos fede. Entende? É por isso que eu votei no Lula. Não é porque eu morro de amores, não. E o PT e o Lula te sacaram, que você deve ter chegado nele, porque foi uma campanha forte que você fez. Foi pro Estadão, foi pro R7. Quando eles viram que você era luciferiano, os caras falaram, pô, cara é... Ó... mas na hora não! Agora nós somos igual o Bolsonaro. É Deus acima de tudo também? Aí corta fora. Você se sentiu dessa forma? Nós nos sentimos assim, por quê? Quando você fala em liberdade religiosa, você fala em liberdade de expressão para todas as religiosidades. Sim.
E aquela fala minha tava dentro de um contexto de uma live minha. Eu não saí por aí falando, Lula é satanista, Lucifer. Eu falei isso. Não. Até porque ele não é. Ele é católico. Eu me lembro que quando você fazia a campanha do PT, você falava das coisas que você achava que você acreditava que com o Lula seria melhor. Sim. E de você fato ele tem essa você flexibilidade. tinha eu vou ser sério com você, mestre. Eu não tenho posicionamento nem por Lula, nem mas nem por Bolsonaro. Eu vejo defeitos em ambos. Eu não votei em ninguém, entendeu? Aliás, eu não voto já faz um tempo. Me chamam de um monte de coisa. Eu entendo, Pompeu, mas você entende que é minha responsabilidade? Mas eu admiro muito quando um ser humano, vamos supor, um brasileiro, seja ele homem, mulher, ou seja o gênero que for, e ele realmente chega numa conclusão de posicionamento, tanto ou de um ou do outro. Vamos dizer que não, porque você tem várias opções. Ou candidato A, ou candidato B, ou você não ser ninguém. Porque você também tem um direito legal de não votar. De você votar nulo. Isso é posicionamento também. Porque não é só votar nesse ou naquele. Você tem várias opções de votos, né? Então, quando o cara... Eu admiro assim, cara, quando, mesmo eu não concordando, eu vejo que alguém se posiciona a favor do A, quando se posiciona a favor do B e fala com o coração, defendendo, né? Defendendo, mas não é defendendo a pessoa, é defendendo... não é defendendo só por vantagens. Não. Mas defendendo num todo. Num todo. Admiro tanto aqueles que defenderam o Bolsonaro como defenderam o Lula. Sabe? Porque a gente vai ouvindo e a gente vai tentando de alguma forma, quem sabe, pender. Ainda mais eu fiquei muito assim. Eu ouvi muito direitista, ouvi muito esquerdista. Se eu perdi amigos, eu não sei, porque talvez eles se afastaram de mim. Mas eu sempre lido mais com o histórico das pessoas, indiferente dessa eleição, e eu falar, você vota no fulano, agora eu sei quem você é. Sim, não tem nada a ver. Gente, eleição no Brasil, ninguém tem que fazer inimizade. E outra, já passou, né? Eleição no Brasil é redução de danos. As pessoas têm que entender que votar num candidato é o que ele serve melhor pra você. Mas você não é fã do cara. Fã eu sou de vocês. Fã eu sou dos caras da música. Banda, político time não de tem futebol. fama. Pepe Moreno. Eu sou fã do Pepe Moreno. É maravilhoso. Então, assim, Luiz Caldas. Então, assim, é redução de danos. Naldo agora. O Naldo agora tá com tudo, né? O Naldo tá estourado. Se marcar, daqui a pouco vão falar que o Naldo que criou o luciferianismo. É capaz dele falar. O Naldo conheceu o Lúcifer ali, apertou a mão. Mestre Naldo. Mestre Naldo. Mestre Naldo. Então, assim, eu não votaria, por exemplo, no Lula se tivesse mais opções. Mas a gente só tava com A e B. Não, eu entendi. L ou B, né, na verdade. Eu entendo o posicionamento das pessoas. E o Bolsonaro fez muita assim, cagada, cagadas a níveis, assim, absurdos. Não tinha como. Eu falei, porra, se eu não votar em ninguém, também é foda, porque eu sou um representante, um líder religioso, e o cara perseguiu minorias religiosas o governo inteiro, meu. Sabe? Menosprezando as religiões africanas, o pessoal... Ainda mais vocês, cara, que você tá falando bastante coisa aqui, eu tô achando bonito pra caramba o que você tá falando, cara. Não tem como. Eu tô começando a achar Lúcifer lindo. Então, eu morria de medo. Eu vou falar pra você até alguns minutos antes da gente começar a entrevistar. Não. Eu morria. Meu Deus, você fala, não vai ali que Lúcifer tá ali. Eu não ia, mas nem fudendo, cara. Não. Você entendeu? Não, Lúcifer é mas gay, você tá falando de um jeito... que você vai entender tá falando de um jeito assim bonito pra caramba, cara. Bom, resumindo, essa história da política, eu tô fora. Eu vi que você tem um... Se tiver... Foi só aqui pra citar, aqui pra ilustrar um pouco essa história. Se na próxima eleição tiver um novo, é o que eu quero, cara. É poder ter essa opção de terceira via. Eu também tô louco pra... Cara, mas não tinha como. Você pensa, eu sou um isento, isentão, não votei ninguém, não fez campanha pra ninguém, tá aí, isso aqui... Sabe? Eu gostaria de ter alguém que eu olhasse e falasse, me identificasse e falasse assim, porra, cara, esse cara me representa. Esse cara do meio. Esse cara me representa. Sabe o que as massas procuram hoje, de forma inconsciente? Um cara que tem equilíbrio. Um cara que não seja nem um capitalista selvagem, nojento, que queira explorar só a mão de obra do proletário, mas também não quer um comunista louco. Eu não sei se eu sou muito inteligente, eu não sei se eu sou muito burro. É sinônimo de inteligência. Eu não sei se eu sou muito burro. Porque eu não me contento com o menos pior. A busca pelo equilíbrio é um sinônimo de inteligência. Numa questão política, eu não fico satisfeito com o menos pior. Eu também não. Eu para mim, um cargo do presidente da República,
Pra mim tem que ser o melhor brasileiro, Tem cara. que ser inteligitaço. Tem que ser o melhor dos brasileiros. Bom, o Lula pelo menos tem diplomacia, né? Diplomacia. O outro conseguiu se queimar com um monte de país. Então, assim, eu procuro essa terceira via. Nós, luciferianos, somos sociais-democratas. Nós não somos comunistas, mas nós também não apoiamos que as pessoas não tenham condições de crescer, cara. Por exemplo, querendo ou não, por mais que o cara tenha roubado, essas massas, elas cresceram durante o governo Lula. Só que o Lula incorreu num grave erro de não dar educação. Então ganharam, subiram de vida, essa classe média que tem hoje brasileira subiu por conta do governo Lula. Muita gente conseguiu coisa com o governo Lula. Só que não teve informação, Lula não investiu em educação suficiente, continuaram burros, deu tiro no próprio pé. Então o governo ele tem que ser, como a maioria dos países bons equilibrado, hoje, né? Equilibrado. Eu não sou nem de direita, eu não sou nem de esquerda, eu Faça sou de coisas frente, boas. porra. Eu sou da frente. Faça política pros pobres. Que Exatamente. Faz política pros pobres, faz política pros empresários também, porque é um absurdo você excluir empresário. Não, você tem que fazer, porque Absurdo! senão não dá emprego pro pobre. Pois é, cara, você vai acabar igual uma Venezuela da vida. Então assim, Mas você tem que ver a infraestrutura de vida do pobre, porque o rico Sim. já tem infraestrutura de vida. Pô, você cobrar o mesmo imposto que você cobra do rico, do pobre, Não, cara, não o existe. cara que ganha o pobre um teria que bilhão, o rico teria que sai pagar fora, mais, na minha concepção. Então, Mas até aí, né, é uma concepção, isso não quer dizer que eu sou dono da verdade. nem eu. Bora voltar pro cultismo, vai. Vamos voltar pro cultismo. É. Mestre, é o seguinte agora, vamos mudar um pouco, já falou de PT, já sabemos hoje... Raça do inferno. Já sabemos o que é luciferianismo, satanismo, as diferenças, né? Essa coisa do telefone sem fio, que se pega uma coisa lá de 6 mil anos atrás, vai se falando, até Vira outra hoje coisa. muda tudo, entendeu? Vamos falar de ocultismo no rock? Bora. Você também é do heavy metal, você também já passou, não sei se você ainda ouve heavy metal hoje em dia. Ouço você e vai a canto shows, e já toquei, gosto. Você conhece o Corsos, né? Vamos começar a falar de rock. Eu quero começar a falar de Corsos pra você, porque eu tenho uma história muito linda do black metal, de um disco que o Corsos gravou. Muitas das letras fui eu que escrevi. Era uma fase black metal. E agora eu já tô até me sentindo um otário, porque eu achava que aquelas letras eu falava umas coisas muito arrepiantes. E com a aula que você deu aqui pra gente de satanismo e luciferianismo, eu vi que só escrevi bosta, que sem sentido. Hoje eu descobri que eu não tenho mais medo de cantar essas músicas. Muita gente achava que eu tenho medo de cantar essas músicas das antigas, porque aconteceram muitas coisas. Tipo o quê? Vamos lá. A gente vai ter que voltar isso. Eu gosto do fight. Voltamos em 1987. Em 1987 nós éramos um quarteto, nós fazíamos um black metal, né? Mas um black metal assim, pesado, assim, a gente não tinha papo na língua, na forma de escrever, às vezes achávamos que a gente estava apavorando. Nós fizemos um disco chamado Sonho Maníaco, que é um dos discos mais cultuados do black metal brasileiro. Muita gente assim tem, sabe, quem é do black metal, o cara tem o Mass Illusion, não, desculpa, o Sonho Maníaco como um panço. Eu me lembro que na época, quando a gente ia fazer show, na época da turnê do Sonho Maníaco, a gente ia fazer shows assim em outras cidades. Eu me lembro uma vez no Rio de Janeiro que chegou 2 minas da igreja, de uma seita de Satã, né? Vou chamar dessa forma, eu não sei, acho que nem era satanismo, nem era luciferianismo, entendeu? Tem gente que inventa. Nos chamando assim de mestres, por causa das letras, né? Eu vou declamar, inclusive tem coisas muito loucas que aconteceram com esse disco. O disco ele saiu em julho, em agosto o baterista se mata. E tinha uma música chamada Suicídio. E depois que ele se mata, vários fatos, como que eu posso falar? Os fatos, como que é? Não sei, não é ocultismo, é fatos sobrenaturais. Aconteceram em circunstância dessa morte da banda, o lugar que a banda ensaiava na época. Eu vou contar pra você um pouquinho. Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu vou declamar aqui pra você a letra de Anjo do Mal, que é a música que abre o disco, tá? A gente escreveu assim, pessoas malignas fazem a revolução para a escuridão triunfar. Sinto-me invadido por sua força, grandes calafrios cortam as minhas vísceras. Meu espírito está sobre as garras do mal, minha mente por si clama por seu nome, pois sua palavra é minha luz. Aí vem a segunda, esse é o refrão, aí vem a segunda estrofe. Sacerdotes circularão, pois em sua crença existe o medo. A falsa fé transmitida por eles voltará como a água da destruição. Sua vida será atormentada, porque o perdão nunca virá.
Não ousarei mais lutar, pois minha alma foi entregue a ele, pois sua palavra é minha luz. Então, aí vem a parte lenta, que é: demônios e entidades anunciam a sua vinda, e eu os conduzo para o meu mundo. Atordoantes delírios destroem com bem, para que o anjo do mal possa reinar. Então essa é a letra da música, que... Lindíssima, isso daria um Edgar Allan Poe maravilhoso, cara. E nós naquela situação, achamos que a gente estava apavorando, que era, cara, que era a coisa mais demoníaca possível, né? Dentro da linguagem black metal possível. E depois que a gente conversou aqui, eu achei que, na verdade, é uma puta letra farofa do cacete. Não é que é letra farofa, Pompeu. Cara, não tem nada de maligno. Não, mas a arte, ela permite que você se expresse o que você tá sentindo. Mas não tem nada a ver com a filosofia luciferiana nem satanista. Não tem a ver, mas seria assim... uma poesia... Seria uma poesia como um filme... de trash, de horror. Ou um filme de terror com a mentalidade do mal... Como é colocada nas telinhas de cinema. Uma letra que eu gosto de Corsos, é Truth. Ah, sim, mas aí já é um papo mais sério. Legion é legal também. É, tudo papo. Uma linha melódica também. Então, assim, é um papo mais sério. Agora, assim, cara, não é porque nós sabemos a verdade de Lúcifer, que não tem nada a ver com demônio, e que entidades como Baal, Astarte, que eles chamam de Astaroth, não são demônios, que nós não gostamos desse aspecto de impor medo, de respeito. Porque não é pra qualquer um entrar no culto. Então nós temos sim esse aspecto arquetípico. Se você for no meu templo, um dia eu quero que você vá lá, vai ver o Baphomet, não sei se vai entrar, mas você vai ver... Eu tenho medo, mas aí eu entro, eu sou corajoso. Eu tenho medo, mas eu sou corajoso. Você vai ver coisas assim que você vai falar, nossa, chocante. Mas isso é pra causar impacto mesmo, pra você fechar as portas. Mas não que aquilo... seja verdade. Porque você no começo da entrevista falou sobre exatamente a figura que foi colocado como uma figura feia, né? No caso. Você vê, Baphomet, cara, não pode falar que Baphomet é lindo, né, cara? Baphomet é lindo. Cara, mas aquele visu daquela estátua, eu tenho medo. Se você olhar separado cada elemento da estátua, você vai ver que ali é um composto de vários símbolos. Né? O Baphomet, ele tem a cabeça de bodes em alusão ao bode de Mendes. Mas tem os seios também. O seio significa o elemento feminino da natureza. Lilith, no caso, aquelas paradas. Também. Shakti seria o elemento feminino da criação que nutre a todos, a natureza nutre a todos. Né? O ventre de Baphomet, cada parte da imagem de Baphomet, que a gente vai entrar nisso, eu acho legal a gente fazer um próximo podcast. Vamos voltar pro rock. Cada parte cada fragmento da estátua de Baphomet tem um simbolismo alquímico e cabalístico. Isso é fácil de encontrar, isso é fácil de encontrar também na internet, se a gente quiser saber dessas traços. Não muito, eles falam mais superficial, mas tem. Então, mestre, aí, o que acontece? Lançamos esse disco, essa aí era a música abertura, que é uma das mais, eu acho que é uma das mais bonitas, assim, a letra, né? Que a gente achava que a gente estava apavorando. Então você não acha que isso tem um negócio maligno nela, não, né? Não assim. Tem maligno. Aí, Eros, tá vendo, ó? Não tem aí, Eros, ó, dá pra gravar ela, mano. Ô, Pompeu, vou te falar uma coisa. Os espíritos, eles sabem o que é arte e o que é modo de vida. Eu posso ser um cantor gospel. Se eu encho a minha cara de cachaça, de droga, eu vou estar alimentando espíritos obsessores na minha vida. Agora eu posso cantar uma música que fala de... igual Cannibal Corpse. Só coisas escrachadas. Mas eu tenho um comportamento de equilíbrio. Certo. Então a arte, tipo ela serve... a arte é pra expressar. Por isso que tem uma parte do black metal que eu respeito demais, que é essa vontade das pessoas soltarem os demônios internos, falarem a agonia que elas têm. Não, ali a gente, isso não significa que elas vão se comprometer fisicamente, espiritualmente, porque elas não vivem desse jeito. Agora, quem faz uso dessas letras e vive dessa forma, aí, meu amigo, aí vai abrir portais. A intenção da época era chocar. Sim. Chamar atenção, chocar, assim, cara. Sim. A gente acreditava que a gente era black... Porque o black metal, ele... Vocês eram revoltados, que nem eu. Nos anos 80, ele não tinha esse intuito pra gente como magia, como religião, cultural. Pra gente era, cara, a manifestação do heavy metal. Sim, uma manifestação, uma vertente do heavy metal, exatamente. Entendeu? E estranhamente, agora só complementar, porque você citou uma coisa que eu tenho que citar antes. A letra de vocês,
não tá mexendo com nenhuma corrente de magia, pelo que eu entendi que você acabou de me falar. Sim, eu declamei. Agora, existem músicas de black metal que têm relações com grimórios de magia negra. Porque até usa... Não, a gente não sabe, ó, a gente não... Quando foi feito todas as músicas do Xamânico, ninguém foi pesquisar. Você tá falando em 1986. Nem internet. Não tinha internet, tinha biblioteca. Tinha no máximo que a gente... Tinha no máximo... São Cipriano. Tinha no máximo a Bíblia de Lavey. É uma Bíblia de Lavey. Tinha no máximo isso. Entendeu? Assim mesmo era difícil você encontrar uma traduzida, você tinha que traduzir. Já começa por aí. Então o que acontece? Estranhamente, mestre, o disco sai em julho, o rapaz se suicida em dia 12 de outubro de 1987. O disco sai em julho de 87, ele se mata, enforcado, em 12 de outubro, dia da Nossa Senhora da Aparecida, ainda das crianças, dia 12 de outubro de 87. 3 meses depois que o disco saiu, ele se matou. Ele amava uma música chamada Suicídio, que tem dentro desse disco. Ele me achava assim que as letras do Xamânico eram obras de arte, segundo ele. Né? Tinha todos os nossos amigos que conviviam, sabia que ele falava isso. Beleza, ele morreu, a gente ficou chocado, não sei o quê. E a gente ensaiava no porão da casa do Dick. E lá tava a bateria, tal, não sei o quê. Do Dick Siebert? Dick Siebert, baixista. No porão da casa dele. Estranhamente, cara, aquela bateria tocou sozinha. Sim. Estranhamente, o Zema, ele punha as baquetas sempre, ó, tinha uma caixa, ele punha as baquetas assim. Aí a bateria tá sem baqueta. Aí um belo dia a gente desce pra ir no quintal da casa dele, a gente olha pra caixa da bateria, tá as baquetas igual o Zema. Teve uma experiência muito louca do Dick, que essa eu não vi. Entendeu? Eu não vi tocar bateria, mas o pai dele relata, e ele também. Essa da caixa, da baqueta na caixa, eu vi. E tem mais uma outra que eu não vi, que é uma outra experiência que ele também passou, que foi o seguinte, cara, parece que tinha uma vizinha dele que era espírita, não sei, coisa ligada com o espiritismo, que toda vez que passava na frente da cadeia, eu falei, preciso aí falar com você. Até um dia que o pai dele, ele, tudo bem, entra aí, cara, o que é? Quando a mulher pisou, lá em cima, subiu a escada assim do quarto dele, cara. Quando chegou lá em cima, ele tinha o Hell Waits dos demoninhos, assim, o Hell Waits do Slayer, tudo pintado isso tudo nessa época que o Zema morreu, assim, seguido, a bateria, não sei o que, essa mulher. Entendeu? Pompeu, a gente nunca vai tirar o fato espiritual da narrativa. O que você acha disso? Então, você me relatando assim... Bom, já sei que as letras só poesias. Não, o que acontece é o seguinte. Pelo que eu entendi, o rapaz já tinha um problema espiritual incutido nele. E via como um reflexo de seus martírios as suas letras. Então ele sintonizava com as suas letras. Mas suas letras não abrem portais, suas letras não fazem vocação. Agora é o seguinte, quando a pessoa já tem um espírito obsessor com ela, que eu estava falando pra ele, ela pode sim manifestar esse tipo de possessão. É muito raro, mas acontece. Teve até o caso que ele citou, né, da Judite, lá dos Estados Unidos, que foi onde o tribunal americano começou a aceitar que pode ter fenômenos espirituais, que nem tudo é psicanálise, nem tudo é psiquiatria, nem tudo se resolve com Rivotril e diazepam. Então, e nem com água benta, tem coisas que vai mais lá no... Aliás, lá nos Estados Unidos, até falei pra ele que só tem muito caso de possessão porque tem macumba. O cara que tá aqui possuído vai num saravá, toma uma espada de São Jorge e sai na hora, entendeu? No saravá tira o que pastor nenhum tira, mas enfim. Então assim, esse cara, pelo que você me relatou, ele tem um problema espiritual acompanhando ele. E enxergou na sua letra um reflexo do que ele já sente. Porque você também, a arte é pra você expressar. Você não vai ficar falando de unicórnios cor-de-rosas se o mundo é essa selvageria, essa brutalidade. Principalmente na cena que você viveu. Uhum. Então, a sua letra não abre portais. Mas existem bandas de black metal que já tem partes técnicas. Que tem conexão com egrégoras. Não vou falar Satã, porque como eu disse pra você, Satã não existe. Sim. Mas tem conexão com espíritos de magos negros do plano astral. Tá? Um desses exemplos é uma banda chamada Dissection, da Suécia. Adoro o som do Dissection, inclusive, porque tem muitas letras bacanas, uma melodia muito legal. Mas o John Nottvelt, ele era participante de uma seita chamada Misanthropic Luciferian Order,
que encara Lúcifer como aquela maneira que eu te falei, que não tem nada a ver, Sim. que desviou. Mas é assim, quando muitas pessoas se juntam pra cultuar o demônio, ele aparece, cara. Não é porque ele não existe em si, que você falando o nome todos os dias, você não vai atrair esse tipo de energia na sua vida. Então, por exemplo, isso chama-se egrégora, de grego, uma palavra de origem grega. Mesma coisa é o seguinte, tá todo mundo aqui, nós estamos aqui todo dia. Aí a gente inventa uma divindade entre nós aqui na brincadeira. Ah, é o senhor bateria, Deus bateria. Tô vendo a bateria aqui, né? Aí todo dia a gente faz culto, faz oração pro Deus bateria. Começa a produzir uma egrégora aqui. O nosso pensamento ele vibra, ele é energia. Acaba virando uma igreja, é uma energia né? sutil. Acaba virando uma grande força que fica aqui em cima do estúdio. Onde um ou mais falarem de mim, lá estarei. Lá estarei. Isso é bíblico. Então esse é o conceito de egrégora. O demônio ele nunca existiu per se, mas as pessoas que o criam e são devotas a ele, entende? Mesmo que não tenha uma raiz, não seja uma entidade que realmente veio com a criação do cosmos, as pessoas emanam essa energia e espíritos obsessores estão aqui de olho. Fala, o cara gosta de negócio de se cortar, vou ficar aqui encostadinho com ele, isso me agrada. O John Nottveld se pôs um tiro na cabeça. Entende? Então existe essa face do black metal de pessoas que formam egrégoras no plano astral, desviando o conceito de Satã, desviando o conceito de Lúcifer e acabam se relacionando só com o espírito obsessor. Entendi. Porque não tem crescimento espiritual nenhum na vida da pessoa. Crescimento espiritual é quando a pessoa tá bem de dinheiro, quando ela tá bem no amor, quando ela tá bem com ela mesma e quando ela tá bem com a espiritualidade como um todo. São os 4 pés, os 4 pilares da pedra bruta da maçonaria. Dinheiro, astral, relacionamento, né, as paixões, os sentimentos, o seu mental, seus pensamentos, o seu eu, sua relação com o seu self e a espiritualidade. Essas 4 coisas que definem o ser humano. Ou ele está correndo atrás de dinheiro, ou ele está correndo atrás de relacionamento, ou ele está correndo de uma paz na cabeça dele, com os pensamentos dele, os projetos dele, ou ele está correndo atrás de uma conexão espiritual. Então isso é evolução espiritual. É para isso que serve o culto, o satanismo, o luciferianismo, a cabala, a alta magia, a magia cerimonial, todas essas vertentes. Agora, quem demoniza ou quem torna Satã de uma forma pejorativa, aquela coisa negra, obscura, vai entrar em contato com espíritos do plano astral que tá ali só de olho esperando o cara fazer merda. O cara do Mayhem lá se deu um tiro também, se cortou o pescoço, o outro deu uma facada no outro, né? O Euronymous foi vítima do Varg. Uhum. E outra coisa também. E pra gente falar disso aí de black metal, principalmente norueguês, a gente tem que falar do cara do bigodinho. Né? Que eu não vou falar o nome aqui, senão vai o YouTube dar aquela... Parece que não gosta, não sei. Então é o seguinte, essa filosofia do cara do bigodinho, né? Vamos deixar a cara do bigodinho. Cara do bigodinho. Você sabe quem é? O Adolfinho, exatamente. Essa filosofia do Adolfo. Isso prejudica muito nós. O Na, ele prejudica muito nós. Porque associaram o satanismo, o luciferianismo com o Na, com o Adolfinho, né? Por quê? Porque o Adolfinho, ele pega os livros da Blavatsky de teosofia, e a teosofia, né, a Blavatsky, uma grande personalidade, cara. Não sei se você já teve a oportunidade de entrar em contato com a Madame Blavatsky, uma puta escritora. E ela teve contato com os livros das instâncias de Dzyan, lá do Tibete. Ela caiu de cabeça no orientalismo, estudou cabala, estudou todas as doutrinas antigas do Antigo Egito. Ela peregrinou o mundo, né? Junto com o Aleister Crowley, depois fez isso depois de um tempo também. Outros estudiosos fizeram isso também, não foi só a Blavatsky. Teve o Crowley, teve o MacGregor Matters, enfim. Mas a Blavatsky, ela fala sobre a origem do mundo, ela vai falar de todas as raças que se desenvolveram no planeta. Então, raça polar que não tinha corpo físico, era só energia, por isso que não tem registros de fósseis. O pessoal acha que a gente só começou na carne, mas na verdade o protótipo começa antes. Primeiro o espírito, depois a matéria. A matéria vem em decorrência do espírito. Então, a programação. Isso aqui, hoje a gente está vendo essa matéria aqui, ó, mas por trás disso aqui tem uma programação que a gente não vê, que é o plano sutil, uma matrix. Isso aqui é só o ponto mais visível da Matrix, mas ela tem um código-fonte rolando aqui. Né? E as nossas raças, elas vieram dessa mônada, desses planos sutis, da essência lá do Uno, do Eterno, e foi se densificando até chegar na matéria. Nesse ciclo que ela chama de ronda cósmica, se desenvolveram algumas raças no planeta. Raça polar, né, que não tinha nem corpo físico,
moravam na Ilha Branca, Ilha de Cristal. Depois vieram os hiperbóreos. Depois vieram os lemurianos. Aí os lemurianos começam a ter um corpo meio gelatinoso. Começa a se plasmar o corpo físico. Aí vem os Atlantes. Essas duas ilhas submergiram. Tem diálogos de livros, por exemplo, de filósofos gregos, que falam do continente submerso. Não, ainda existe até... como que eu vou dizer? Quando você tem... Não é material literário, bibliográfico. Não, peraí. Não é bem... esqueci o nome da palavra agora, do adjetivo para ser usado. Mas existem... como que é? Quando tem coisas que podem provar alguma coisa, registros fósseis. Evidências. Existem evidências sobre Atlantes. Sim. Então, aí a Blavatsky desenvolve esse discurso das raças. Então se desenvolveu raça polar, raça hiperbórea, raça lemuriana, Atlante e os arianos. Mas a Blavatsky em nenhum momento fala que os arianos eles são superiores aos predecessores. Até porque a nossa civilização atual ela vive a raça ariana. Nós todos, de uma certa forma, vivemos essa evolução da raça ariana e ela vai chegar no seu estágio final. As outras raças que vieram antes no planeta e que já se foram, chegaram no ápice da evolução. Nós ainda não chegamos. Então esse conceito de raça ariana ainda está em evolução. Nossa raça não está feita, não está perfeita. Então o Hitler ele pega esse estudo da Blavatsky... o Adolfinho. O Adolfinho pega esse discurso, mas acho que falar o nome não tem problema, não pode a ideologia. O Adolfinho pega esse conceito da Blavatsky de raça ariana e fala assim, tem uma raça... Porque ele era cheio de recalques, cheio de problemas pessoais. Engraçado que era um cara inteligente, pois tudo a perder nesses discursos de supremacia, de elite branca. O cara se perdeu. Era um grande estrategista, um cara que já vinha vendo problemas que nós sofreríamos hoje. Né, no livro dele, Minha Luta, ele relata, inclusive, eu li o Minha Luta, é um livro proibido no Brasil. Ele relata que a sociedade ocidental ia acabar em merda cultural. Uma das coisas que a gente vê realmente. Isso aí a gente vê que o cenário musical hoje retrata exatamente essa mente de animal, de humanidade animal, instintiva, né? As letras aí que eu não vou nem falar para não cair o vídeo. Então ele tinha um lado muito, muito inteligente, ele viu algumas coisas com sobriedade. Só que caiu nesse negócio de não estudar direito o esoterismo, não estudar direito o lado místico, pegou um símbolo tântrico hindu, que é a svástica, que é um símbolo nosso, do Tantra. Svástica, eu tenho a svástica no meu Instagram, no modelo certo, cultuada pelos jainistas, pelos hindus. Ela está gravada no peito de Buda Amitabha. Ela significa os 4 ventos da criação. E os 4 elementos se permutando, fogo, água, terra e ar. E as 4 raças se desenvolvendo no planeta. Pega isso, distorce o conceito, coloca como símbolo da ideologia torpe dele, burra dele, e aí vem toda aquela obscenidade. E aí hoje, esses satanistazinhos... Aquele panorama que ele criou daquela raça. Exatamente, criou uma coisa que era um discurso dele. Começou, isso que é o problema do cara inteligente. Ele começa a conspirar. Ele começa a ver todo mundo como inimigo e acabou. Aí ele criou essa ideologia que vitimou milhões de pessoas. De repente ele faz tudo isso ao benefício próprio, né? Exatamente. Eu duvido, eu acho que ele foi mais megalomaníaco mesmo. Pisando na cabeça do outro, né? Ele foi mais, eu acho que o Adolfinho foi mais megalomaníaco. Messi. Bom, só pra finalizar. E aí o pessoal do black metal, que segue esses princípios, né, lá da Noruega e tal, eles acham que realmente faz algum sentido a ideologia do cara. Não tem. Tem que ler Blavatsky pra saber o que é raça ariana. Senão não sabe o que é. Acaba fazendo merda. Completamente tudo que a gente entende que o pessoal fala de raça ariana devido ao Adolfo e sua doutrina, não tem nada a ver. Nada a ver. Não existe raça ariana pura, por exemplo. Não existe. Porque raça, o conceito de raça para Blavatsky, não é genético, é espiritual. Quando ela fala nessas raças que se desenvolveram no planeta, cada raça tinha espíritos que eram mais evoluídos, que reencarnavam, aí atingiam a evolução aqui no globo, aí desencarnavam, aí reencarnavam de novo em corpos mais um pouco diferentes, desenvolviam outras linhas de evolução. Então raça para Blavatsky, para a teosofia, não é só o material genético, é a questão do espírito. Certo. Entende? Hitler, o Adolfinho ignorou essa parte questão espiritual e coloca como uma grande ideologia de supremacia.
e desenvolve todas as Aquela obscenidades. história que o mundo já E sabe aí os decorar. caras lá da Noruega, da Suécia, que curtem black metal, pegam o satanismo, mistura com esta porra dessa ideologia e forma essas correntes, como por exemplo a corrente 218, que esses satanistas que ficam invocando, né, essas entidades demoníacas dos portais clifóticos para invadirem aqui e destruírem o mundo. O que eu É falava um nas bando letras- de adolescente o que eu revoltado. falava nas letras Mas do- isso aí sai de do Lovecraft seu também. maníaco, Esse negócio de abrir portais para destruírem as coisas. Mas você leu Lovecraft? Não, cara, eu escrevi de loucura, assim, cara. De tipo, cada vez uma pianada. Eu tinha o quê? 17 anos, 18? Caralho, sei lá. porque isso realmente tem uma corrente de magia negra que Tem umas, fala isso. tem umas coisas muito loucas desse sonho maníaco aí, por exemplo, cara. Eu e o Brian, cara, a gente passou um final de semana, a mãe dele viajou, cara, ficou eu e ele assim na cadeira, tomando todas. E, puta, sei que acordamos no outro dia, cara, fomos lá olhar lá no estúdio, cara, um monte de folha, de papel, coisa escrita, tava a letra do sonho maníaco, a letra do Anjo do Mal, com uma letra assim, não sei se é de breaco, a gente breaco. Ou apareceu lá um monte de papel assim no chão que basicamente foi. Pega um pedaço daqui, um pedaço de lá, um pedaço de lá, basicamente todas as Não, letras do seu pessoal, tem maníaco. que tomar muito cuidado com esses black metal, porque, por exemplo... Vai ser que não foi nós que escreveu, cara, pra você ter uma ideia. Dá é medo essa embaçado. coisa, dá medo. Não, realmente, assim, Pompeu, eu não vou falar pra você que vocês não possam ter tido algum tipo de contato com esses A planos gente tava mais mamado. perversos. Mas muito, é. imagina dois adolescentes que não bebia, que aproveita pra estar na casa de um, assim, aquelas coisas que já. Mas você sobreviveu. Sim, Então as trevas não são maiores que você, entende? sim. O que eu quero falar? A função da magia é você ter contato com as trevas, sim. Mas você não ser devorado por elas. Foi o que aconteceu com você. Sem você perceber, você cumpriu a jornada do herói, que a gente diz. Que medo, faça que eu começo a ficar com medo de novo. Não, eu não quero mais não, cantar não, essas não, músicas. aí você volta- Eu tava quase gravando as músicas de novo e eu tô ficando com medo de novo. Não, pode gravar tranquilo. Só assim, você não vai também falar o nome de nenhuma entidade, né? Eu imagino. Não, a gente fala Lúcifer, Não, isso aí... tem Satã, tem. Só que você concorda que essas músicas... Mas as duas afastam músicas um que a pouco- gente vai gravar não tem esse negócio. Você concorda que isso afasta um pouco o pessoal da visão esotérica? Não, por tudo que original você de falou Lúcifer? pra mim. Aí você me fode um Não, pouco. veja bem. Veja bem, por tudo que você falou hoje aqui, eu entendo, você é um mestre luciferiano, né? Então você não é qualquer um. Não, a gente Não é tem como anos eu, um moleque de 17 anos, 16, 17 anos, escrevendo sobre o revoltado, diabo. Entendeu? Sobre Satã, sobre, sim. sabe? Black metal. Não é a mesma coisa. Então eu cheguei aqui na convicção que, na verdade, escrevi umas poesias que eu podia, como você falou, os textos de música, mas que nem filme de terror, cara. Exatamente, dariam Uma ótimos tri- roteiros. exatamente, um roteiro. Exatamente. Um roteiro. Mas você tem que logo ir pra essa cena de Mesmo terror. sacerdotes se curvarão, pois neles existe o medo. E a Truth? Quem falsa- escreveu Truth? Foi o Antônio Araújo. Essa letra dele, E Legion? Lydia, fui eu. Bom. Então, é aquilo, né? Você Mas são venceu coisas essas- são coisas mais sociais, né? São coisas mais. Tanto True fala é espiritual. Legion, eu coloco tipo é uma coisa mais social, humana, mas dentro de quase que fazendo assim uma alusão ao inferno que o Pessoal. homem. Exatamente. Mas inferno é isso. Aliás, outra coisa que o pessoal não sabe também é da etimologia da palavra Mas hoje eu inferno. tenho outra idade, né? Então. Isso vai dar um corte legal, essa questão do inferno. Eu ia chegar nisso que ia ser a minha última. Antes da gente A entrar minha no última levada do assunto pra gente tipo, se ligar nisso. Por exemplo, vamos chegar em inferno. Nós vamos chegar no inferno com o que eu vou lhe perguntar agora. Mestre, vamos lá. Luciferianismo, cristianismo, se ora a Deus. O luciferianismo tem oração? O luciferianismo é aquela coisa. Cristão cultua a Deus fora dele. Luciferiano cultua a Deus dentro de si. Não tem outro lugar Mas pra tem Deus uma estar. oração que você pede a Lúcifer. Tem práticas espirituais que te fazem ajudar a realizar essa visão de Deus interno. Os rituais. no Os caso. rituais você evoca forças para te ajudarem a enxergar que você tem um Deus interno. Então, por exemplo, quando você chega assim para um exemplo prático. Vou montar um ritual de Goethe aqui. O que seria o ritual de? Um ritual de Goethe. Eu quero... Vou falar disso quando eu for entrar no LED. Por que eles se tornaram
ícones. Vou fazer aqui uma invocação pra invocar uma entidade espiritual e fazer uma barganha com ela. Me ajuda que eu te ajudo. Então tem os pactos. Tem os pactos, tem as alianças, tem os acordos. Mas são entidades do plano astral. Não Mas quando você morre e leva tua alma lá pro inferno, tu fica queimando lá pra eternidade, tá ligado? Aquela coisa, você tá amarrado aqui no bagulho e vê um espeto de 1 em 1 minuto. Nossa. Você, aquelas coisas... Fala assim que vai ter gente que gosta, hein? Não, porque vamos falar a verdade, cara. Vamos falar a verdade. É o que a gente conhece, não no seu caso que você é estudado, mas é o que acho que a maioria daqui conhece desde criança que a gente ouve falar. Por exemplo, vou dar um exemplo prático pra vocês. Supor que o Corsos, ele quisesse ser uma banda, não que não seja, mas vou citar um exemplo que não tenha sido. Vamos supor que o Corsos nunca tenha atingido fama. Vamos supor que o Corsos queria ser uma banda mundialmente conhecida, milionária e tal. Vamos pensar assim que no próximo disco, que talvez seja, não sei se vai ser o último da banda, mas o próximo disco tem que arregaçar. Eu vou fazer uma aliança. Eu vou montar o ritual de Goetia, vou evocar uma entidade dentro do triângulo de manifestação, eu vou me colocar dentro do círculo e nós vamos conversar, nós vamos dialogar. Veja só, não tem compromisso de alma, não tem essa questão... Vendeu a alma pro diabo. Essa questão da alma, ela vem de um conto do Goethe, o Fausto de Goethe, que o cara faz o Fausto faz um pacto com Mefistófeles. Isso vem daquela ideia judaico-cristã. Lembra que eu falei que a igreja tinha que controlar as pessoas? Sim. Se as pessoas conhecessem o ocultismo, elas iam ser muito mais poderosas que a igreja. Então a igreja colheu esses segredos do ocultismo para ela e pro povo falou assim, quem mexer com isso vai mexer com o diabo. Porque dizem que existe uma parte lá dentro do Vaticano que existem informações que se isso abrir uma parte de coisa cai por água abaixo. Eles têm muita coleção de textos e textos de manuscritos antigos de magos do período aí do Salomão. Então assim, voltando. Então eu vou abrir aqui um círculo de manifestação, vou abrir uma entidade, vou abrir um canal com uma entidade aqui, vou fazer todas as invocações preliminares, vou fazer os banimentos daqui do local para sair o que tiver aqui, para ficar só aquilo que eu quero invocar, e vou conversar com aquela entidade. Aí as pessoas veem isso já começam... Cara, é simplesmente uma força da natureza, uma força do plano astral, que se você não souber lidar, pode te fazer algum mal. Mas se você souber falar, se você estiver munido de proteções, se você souber se colocar, e se você não for uma pessoa sem desvios, por isso o mago não... Eu bebo, Dani? Eu bebo, Raquel? Socialmente de vez em quando. Socialmente. Eu também tô o mago não pode. Não Por quê? A partir do momento que eu vou lidar com uma entidade, com uma força bem maior que a minha, dentro de um triângulo de manifestação, ela só vai me respeitar se eu me respeitar. Se eu não tiver conexão comigo mesmo, se eu não exercitar o meu Deus interno, o meu eu superior, aquele daimon que eu estou evocando, por mais que ele não seja um demônio, como colocaram, ele vai crescer em cima de mim. Porque a natureza é o seguinte, ou você comanda, ou você é comandado. Então nenhuma entidade vai te obedecer se você for um porco cheio de cachaça. Não vai. Não tem nem sentido, não faz nem sentido. Por isso que o Raul se fudeu. Porque ele mexeu com isso e se enchia de droga. Por isso que deu pau no LED, a gente já vai entrar nisso. Então assim, o mago ele tem que ser uma criatura extremamente conectada com Deus. Não só fora de si, não adianta ficar rezando para Deus. Ele tem que cultuar Deus internamente, porque ele tá aqui. Qualquer Deus fora de mim não é Deus, é uma projeção de alguém que inventou alguma coisa. O único lugar que eu posso achar o transcendente, o eterno, é dentro de mim. Quando o mago realiza isso, quando ele abre esse portal de comunicação com ele mesmo, aí ele pode abrir um triângulo, aí ele pode chamar uma entidade, e aí o trabalho vai ser bem aceito. E aí dá os resultados que tem que dar. Então, você pode fazer esse ritual, por exemplo, pro álbum novo do Corsos. Você vai lá no templo. Você vai lá no templo. A gente vai pôr você lá pra conversar com a força que vai te trazer isso que você quer. O que vai ser negociado? Sua alma? Não, sua alma é intransferível. Não tem como transferir sua alma. Sua alma, você é dono de si, você é o seu ser, o seu self. O que é negociado? Ou elementos. Então, o que seria elementos? Sangue, por exemplo, sangue de animal. Não animais domésticos. E bebezinho, que é esse papo não. Aquelas histórias da mulher do Collor. Sim. Então, aí tem louco. Ela contava que rolava lá no bagulho, lá embaixo do negócio das criancinhas e o caramba, bebezinho. Ai, um bebezinho novo. Ai, esse é bom. Esse é bom que vai dar. Nós vamos ficar ricos. O que acontece? Não, essa coisa do Collor aí é um buchicho sério, mano. Essa coisa do Collor é foda. Não só ele, teve outros também. O que acontece? Tem pessoas
que não leram os grimórios, não seguem o que os magos fizeram e acabam envolvendo o inocente. Não posso falar pra você que ninguém faz isso. Tem louco que faz, lógico que tem, deve ter um louco. Como tem louco que faz isso. Você precisa citar nomes aqui, informações que você lógico. tem. Mas você já... Não que você tenha feito, não precisa citar os nomes também, que a gente também não, aqui não vamos colocar, mas sim. Existe a prática de suicídio, de assassinato, sacrifício humano? Existe. Em núcleos, como eu te falei, desses caras que não leram os grimórios antigos e que fazem interpretações erradas. Porque, por exemplo, por que se usa o sangue em ritual? Por conta do prana. Prana é um alimento que todos nós absorvemos, principalmente do sol e das refeições, né? Então, o prana seria a grande energia abundante do universo que permite o nosso corpo energético ser recarregado. Nós temos um corpo energético fora o nosso corpo físico, que os espíritas chamam de duplo etérico, né? Então, esse corpo energético, ele vive à base de prana. Os nossos chakras vivem à base de prana. Isso você estuda no yoga, isso é fato. Sim. No Tantra também. No Tantra também, exatamente. Então, tudo que tem sangue tem prana. Outro ingrediente com muito prana é o sêmen, por isso que Crowley fazia magia sexual, por isso que o Red Hot Chili Peppers chegou a praticar magia sexual, outras bandas também. O que é a magia sexual? Magia sexual é a doar a energia vital através do sêmen. Né? Então junta-se um elemento masculino e um elemento feminino. Não estou dizendo que precisa ser biologicamente masculino ou feminino. Você pode, enfim, ter o seu gênero. Fazer a combinação que você quiser. Hoje eu vou hoje é homem com homem. Exatamente, hoje eu vou combinar os meus papéis. Certo. É isso aí. Não é sexo biológico, é comportamental. Então você une o elemento masculino e o elemento feminino em um rito tântrico, de Maituna, né? Só que não vai seguir a pureza do rito tântrico Maituna. Essa energia gerada pela energia sexual vai ser para alimentar aquela entidade. Então tá cheio de... A gente até brinca, né? Deixa eu ver se eu entendi. Porque eu acho que essa parte aí que a gente tá falando do sexual, acho que é uma parte de curiosidade geral de quem não é entendido de luciferianismo, satanismo, sei lá o que, entendeu? Como queira entender. Veja bem, então quando a gente fala disso aí, cara, tem a ver com aquele negócio da orgia? Tem. Da orgia, do ritual da orgia. Tem. Então todos que estão ali estão em comum acordo para alimentar essas entidades. Existe a possibilidade de alguém virar ali, tá por exemplo. Pompeu. A gente aqui, ó, nós todos aqui somos como que você, uma célula. Pode dizer assim, uma célula. A gente fala, hoje eu vamos alimentar fulano de tal, que vai ser um negócio aqui, papapá, não sei o que, todo mundo tá, opa, é hoje, pá, não sei o que lá. Aí chega o Júlio e fala assim, hoje eu não quero ir. Tá. Rola isso? Pode falar, o cara pode chegar ali na hora e falar, eu não vou. Pode, porque se ele não tiver com vontade, ele não vai contribuir magicamente. Então tem que ser todo mundo que tá fechado com a ideia. Mas você vê que isso é bem diferente de sacrifício humano, né? Não, sei não, eu tô tentando entender. Como um acordo, cada um faz o que quiser. Porque isso aí eu acho que é uma grande curiosidade, porque a galera fica achando que tem astrologia, que não sei o que. Pra terminar esse negócio de sacrifício humano. Então tem duas fontes de sangue. A fonte do sangue animal, que aí utiliza-se frango, até no candomblé, galinha, bode, cabra e tal. A macumba, que tem o frango, a pinga, a farofa. Que às vezes você olha e fala assim, puta, que vontade de cair de boca ali, né, cara? Puta, isso num churrasco. Mas enfim... Aquelas farofas lindas, com aquelas aquela galinhada, né? Puta merda, cara. Aí dá vontade de comer, não dá? Imagina Exu. É a mesma coisa. Exatamente. Eles também têm vontade de comer. A energia, tá? Eles não comem o alimento, mas eles comem a energia. Sim. Então assim, o sangue é uma oferta. Você não precisa matar gente. Você tem essa oferta dos animais. De animais. É a mesma prana. Só que em vez de você matar uma pessoa, você vai matar, vai o quê? 5 galinhas, 2 bode, pra dar a mesma quantidade. Sim. Entende? Mas você não precisa matar gente. Certo. Quem faz isso são pessoas extremamente maquiavélicas, malignas. Isso existe. E que acredita no que tá fazendo, acredita no né? que tá fazendo, mas isso não tá relacionado a nenhum grimório. Agora, a energia sexual, sim. A energia sexual, ela é definida até como Crowley, como a maior potência mágica do mundo. E é o que o LED fez, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a magia sexual é o seguinte, né, a gente fica até brincando que os bruxos vivem gozando nos sigilos. Que é assim que funciona. Você ejacula no objeto mágico pra fortalecer. Mas você ejacula sozinho ou alguém te ajuda a ejacular? Aí depende pra eu entender o negócio. Entendeu? A gente tá aqui, ó, vamos ejacular, vamos. Aí cada um vai lá, ejacula, ou falou, dá uma força aí pra mim. Aí vai depender. Desculpa o jeito que eu falo, mas que não, é verdade. Você tá entendendo qual é o panorama que eu quero explicar, porque eu acho que uma parte de gente tem essa curiosidade.
Não, tem os ritos que são feitos de forma organizada, pro grande público, e tem o mago individual. Por exemplo, Pompeu tá lá sozinho. Quero fazer um ritual hoje. Na minha casa. Hoje, Vênus no topo do céu, hora astrológica de Vênus. Não preciso estar no templo. Quero ganhar dinheiro, quero fazer um ritual aqui com uma entidade que me traga... Ou então eu quero amarrar alguém, quero aquela pessoa ali. Aí você organiza o ritual. E você sozinho vai chamar aquela entidade e vai ejacular ali. Certo. Para fornecer energia vital para aquela entidade. Na Goetia isso não é muito necessário. Na Goetia tem algumas experimentações, mas na Goetia você consegue trocar favores com a entidade. Sem precisar de sangue, sem precisar de sêmen. Certo. Por exemplo, toda entidade, ela quer ser reconhecida. Tem gente que tudo faz um trabalho... acordo, pelo jeito. Tudo é um acordo. Tem gente que, por exemplo, você da música, o que essas bandas fizeram? Essas bandas de rock. Evoca a entidade, fala, se você fizer minha banda ter sucesso, vou fazer músicas em sua homenagem de uma forma subliminar. Isso tá registrado. Lady Gaga. O Jimmy Page fala isso. Led Zeppelin. Lady Gaga, Jim Morrison, The Doors. A Xuxa é palhaçada. Não, ultimamente a gente vê muito nos videoclipes com essas altas produções, tantos elementos maçônicos. Tudo aliança, tudo aliança, tudo pactuação. É tudo. Eu já fiz aqui no Brasil para 2 artistas do hip hop que estão estourando. Não pode falar o nome. Não fala. Mas que a maioria hoje, quem procura hoje no Brasil não é mais banda de rock. Engraçado que se as bandas de rock procurassem, elas iam subir. Hoje quem procura a gente é o pessoal do funk, o pessoal do hip hop, o pessoal de pop, mas principalmente funk. Samba às vezes também, mas samba já tem outras que eu não posso falar o nome. O samba já. O samba tem outra matriz. Já é aqui, ó. O samba. É isso aí. Coordenação motora, continua no canto, Pompeu. Pompeu já é esse toque aí. Isso tá no funk, tá? Também. Você foi pra é um toque. De onde você acha que vem o toque? Você toca no black, toque de capoeira, que tem tudo a ver. Exatamente. Então, assim, tem os seus acordos espirituais. São bem pequenos. Anitta não era ninguém. Vamos falar a verdade, Anitta não era ninguém. Conheceu o Sérgio Pina lá no Rio de Janeiro. A Anitta tem um trabalho luciferiano em cima dela? Luciferiano não, ela é do Candomblé pesado. Candomblé. Sérgio Pina. Ela, no caso, é Candomblé. A Anitta não era ninguém. Ela conhece Sérgio Pina, que foi um babalorixá de Candomblé, que é um babalorixá de Candomblé, de um terreiro chamado Ileacel del Mitutu, no Rio de Janeiro. Ela tá lá, tem foto dela no Candomblé e tudo. Ela não é ninguém. Ela foi feita de Eked pra Logum Edé, tá estourada. Isso existe na magia. Você não vai mexer com o Logum Edé, que é um orixá, mas você vai falar com um daimon, com uma entidade que também tem a mesma potência. Então, por exemplo, usando aqui a questão da suruba, das orgias, né? Não. Isso é cultuado desde a antiga Mesopotâmia. Os cultos de Baal, o que era o culto de Baal? Todo mundo junto, a terra precisa florescer, precisa ter prosperidade, senão nós vamos morrer de fome. O que a gente vai fazer? O sêmen. Sêmen, por isso a palavra semente surge de sêmen. Não, sêmen, você coloca o sêmen na mulher, exatamente, que lá, vai engravidar, exatamente. Vai dar vida a um outro ser humano. Exatamente. Juntava todo mundo, um grande punhetaço, lá em cima do... Mas cada um fazendo no seu? Porque naquela época... Eu aqui, você ali... Nós estamos falando de uma época... Uma aliança. Sei lá, não sei. Não sei, é curiosidade. Mas Pompeu. Desculpa o jeito que eu falo. Pompeu, essa divisão do sexo, ela só acontece depois. Deixa eu fazer. Então, os indígenas até hoje, quando dá o dia deles lá... Opa! Invadindo, toca. Deixa eu fazer uma pergunta mais quente. Mais quente. Pra todo lado. Vamos fazer uma pergunta mais quente nisso. Vamos supor, na sua célula. Quando você... Acredito que deve ter casais que são casados, que participam. Sim. Entendeu? Vamos lá. Então tem assim, alguma coisa nesse sentido da magia sexual. Da magia sexual. Então, lá a gente não pratica em grupo, né? Não, eu ensino os fundamentos e cada um faz o seu. Cada um faz o seu. Isso que eu queria saber. Eu faço isso porque, primeiro, que é mais higiênico. E outra que também, né? Segundo, que é a mesma potência. E segundo, que eu trabalho com sangue. Eu trabalho com sangue animal. Então eu corto o bode, corto o cabra, corto o galinho. Pra você, o forte da sua célula já é mais a parte do sangue. Não o sangue humano, obviamente. Não, sim, lógico. Não é a parte do corte mesmo. Mas vamos pensar assim num âmbito, não a sua célula, mas uma outra célula, onde os caras, não tem um casal ali que tá ali, e de repente naquela coisa toda ali, cara, que tá todo mundo, que naqueles filmes,
Aí todo mundo com aqueles movimentos assim, tá ligado? É um casal casado. Vamos lá, todo mundo com um acordo, fez o negócio. Pá, foi ali, fizeram o trabalho. Foi feita a oferenda. Tá. Aí acabou o ritual. Aí todo mundo saiu, cada um, o casal, ninguém chega, não tem aquele negócio. Você viu uma mulher, cara ali? Não, é ritualístico. Eu tava chegando, eu não vi a hora de chegar. Não, é ritualístico. É outra história. É outra história. Não existe. Quer ver vamos lá. Não existe o sentimento carnal. Não, só o funcional. É litúrgico, é ritualístico. Seria só o funcional dentro da teoria. Tem fotos e tudo mais de rituais desse tipo que acontece. Tem gravações até que a gente não mostra na internet. Mas a gente, para aprender, a gente tem acesso, né, de ordens iniciáticas que passam esse material adiante. E você vê que as pessoas não se comportam assim, tipo, com olharezinhos, é uma coisa litúrgica. Então, é isso que são curiosidades que eu acho que muita gente, cara, quando se fala dessa parte das magias sexuais, cara, a cabeça do cara vai longe, porque, tipo, você hoje deu uma aula aí desse negócio de Lúcifer e Satã, mas pra maioria das pessoas que são leigas, cara, é uma palhaçada, cara, é um monte de cara muito louco, cara, que vai ficar fazendo uma orgia, lambendo, comendo, um comendo o outro, fazendo trenzinho, assim, um comendo o outro, não sei o que, aquele negócio, Lúcifer, oi, Krau, né? Não. A galera tem essa. Deixa eu te falar uma coisa. Mas a galera, eu acho que existe uma galera muito grande leigo que tem esse tipo de visão. Tem, mas aí não estudou história. Quem estuda mesmo antropologia sabe que rituais... Eu já entendi que não há sentimento algum. Mas isso... Por exemplo, a mulher do cara é luciferiana, o cara não é. A mulher do cara foi pro ritual, vamos que não é... É difícil o luciferiano não se envolver com o luciferiano. Não, mas vamos pensar assim, geralmente, né? Quem é luciferiano não se relaciona com outro que seja de outra religião. Mas vamos pensar que... Vamos supor que tem uma exceção. Que tem uma exceção. Aí a mulher do cara foi pra lá, tá ligado? E o cara fica assim, puta, fudeu, porque os caras... Ele pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo porque não tem parte sentimental alguma. Não tem parte sentimental. É a parte é apenas assim, tipo litúrgico. Litúrgico. Mas aí é que tá. É difícil para as pessoas entenderem. Por isso que a gente não pratica. Uma das coisas é porque a sociedade... Mas tem gente que tem células que praticam. E tem a mesma funcionalidade que células de sangue, que células de... Enfim. Agora, uma coisa é fato, tá? A magia sexual, ela não é nossa luciferiana. Ela é muito antiga. Sim. Então o culto de Baal era feito assim, de Diana, por exemplo, era feito assim. Né? Os romanos praticavam magia sexual. Isso não é uma coisa nossa. As bruxas tinham o sabá das bruxas, que elas dançavam pelada em volta da fogueira. Sim. Muitas se masturbavam também. Então assim, isso só começou com a divisão do sexo. Isso abre portais? Isso abre portais. O sexo abre muitos portais. Vou falar já disso quando eu for falar de boate. E isso fica estigmatizado na história. E muitas religiões, muitas ordens iniciáticas praticaram magia sexual. Não foi só o luciferianismo, isso não é uma coisa nossa. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, tem muitas boates. Uma delas, por exemplo, era a antiga boate Babilônia, que ficava no final da Paz de Barros. Com a... Esqueci o nome da outra rua ali. Melo. Ficava ali. Quando você chega lá, quem que tá na porta? Lilith. Uma estátua enorme de Lilith. Sabe? Então assim, muitas boates milionárias em São Paulo, tá? Milionárias. Inclusive o nome dessa era Babilônia, em honra a Babylon, deusa Babylon, enfim. Quer dizer, tem um negócio, tem uma mensagem subliminar aí. Rola o seguinte. Por exemplo, você que é um conhecedor, você bate e fala, opa. Aí tem. A gente sabe, porque a gente se comunica. E de repente o playboy lá, vamos lá no Babilônia, Babilônia. Tá lá gozando e a gente tá só usando aquela energia. Seria um banco de... Ele não vai procurar prazer? A gente procura dinheiro. Aí, galera, a gente tá terminando a primeira parte da entrevista com o mestre luciferiano Vic Vanilha, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, semana que vem a segunda parte. Grande beijo no coração de vocês. Izui!